podcast Flames. Estamos aqui para o segundo episódio. Hoje o tema é Improváveis. Na semana passada, a gente gravou o episódio sobre relacionamentos com o Matheus e a Mariana. O episódio ficou muito legal e se você ainda não assistiu, corre lá. A gente tem nas plataformas do YouTube, do Spotify e do Google Podcast. Então, se você quiser procurar, procura por Flames Podcast ou pelo perfil da Rádio Vinhedo Web. Então, assistam esse episódio e hoje nós vamos falar sobre o tema Improváveis. Eu estou aqui com a pastora Karina. Ela é pastora aqui na Church Center. E, por favor, conta um pouquinho para nós sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Olá, olá. Olá para todos. Sim, minha história, uma história de alguns anos já, porque eu me converti com 16 anos, né, na adolescência. E hoje sou pastora, sempre quis ser pastora. Inclusive, a minha história é bem improvável mesmo. Mas hoje sou pastora publicitária, tenho 2 filhos. Tenho um filho de 12 anos, tenho um de 1 ano e 2 meses, 14 meses. E estou aqui no Church Center o dia inteiro, atendendo, trabalhando, né? Fazendo toda a identidade visual da estrutura, daquilo que nós acreditamos. E manifestando exatamente isso todos os dias. Amém. Quando eu pensei na história do podcast, né, nesse podcast específico, eu queria fazer com você. E eu pensei muito no tema Improváveis, porque eu acho que essa é a nossa marca. Desde que eu te conheci aqui no Church Center, isso sempre falou muito alto no meu coração, a questão de como Deus usa as nossas histórias para gerar algo novo, para fazer a vontade dele de uma forma que a gente não estava pensando, né? Então, conhecer a Karina, acho que foi aqui em agosto, setembro, já faz um... faz um tempinho. Faz um tempinho. Foi ali, eu lembro da nossa primeira conversa, que foi ali na sala estúdio, que ainda não era sala estúdio, né? Cheguei aqui, a gente... Não sei se eu cheguei a conversar com você por mensagem antes, ou se eu só marquei com o bispo. Só marcou com o bispo e ele marcou comigo, foi isso mesmo. O bispo, eu falei com o bispo, ele falou assim, vai na igreja que a pastora vai estar lá te esperando. Cheguei aqui e a gente conversou por acho que umas 2 horas. Foi bem intenso e, cara, desde então... As histórias improváveis se conectaram. As histórias improváveis. E uma conexão improvável, né? Tu veio de Araçatuba, eu vim de Santa Catarina, né? De repente a gente se encontra num lugar, e isso é que é mais incrível, né? A forma improvável que Deus escreve a nossa história. E como a gente estava falando antes de começar aqui o programa, sobre como que Deus, ele controla todos os cenários. E como que às vezes a gente quer controlar alguma coisa para achar que aquilo deu certo, quando na verdade é o teu plano, né? Não quer dizer que não deu certo, quer dizer que o plano de Deus aconteceu e não foi o teu, né? Realmente, as coisas elas fogem muito do nosso controle. E uma coisa que eu acho que eu aprendo muito com você é que tudo coopera para o nosso bem. Amém. Qualquer situação mesmo, seja ela boa ou ruim aos olhos da sociedade, ela sempre tem algo que coopera para o meu bem. Porque vai acrescentar, né? Sim. Se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Então, tudo me acrescenta, né? Se for uma bênção, é uma bênção, então a gente celebra. E se for algo mais, for uma aprovação, etc., é um aprendizado. Exatamente. É uma formação de caráter. Deus está me moldando, Deus está me quebrantando. Isso vai ser uma bênção para mim. E vai ser uma bênção do futuro. É uma bênção a longo prazo. O resultado, né, é uma bênção. E isso é o processo, né? Porque acho que a questão das improváveis é isso. São as que estão dispostas a pagar o preço do processo para gerar um resultado final que é completamente, né, diferente do que poderia ser, do que seria um normal, né? Sim. E acho que... Sabe que a primeira vez que eu ministrei uma palavra em um acampamento de jovens foi das improváveis, sobre a genealogia de Jesus. E eu tinha recebido um convite, eu tinha recém-chego de Israel, e eu ouvi Israel, o bispo Betão, falando sobre Tamar, sobre Raabe, sobre Ruth, sobre Maria, sobre Batseba, o quanto essas mulheres improváveis que fazem parte da genealogia de Jesus, e lá em Mateus 1, é engraçado porque toda a genealogia fala só de homens, né? Aquele gerou aquele, que gerou aquele, enfim, né? Só de onde saiu a semente. Mas, em especial, em Mateus 1, conta, no meio daqueles homens todos, tem 5 mulheres muito precisamente apontadas ali, e que elas estão escrevendo uma história improvável porque a gente está falando de uma mulher que é estrangeira, de uma mulher que se deitou com um sogro, da outra que é adúltera, da outra que é prostituta, da outra que foi mãe solteira. Então, é todo um rótulo que as pessoas hoje, em 2022, né, já iam repelir de alguma forma. A gente está falando de 2022, né? Imagina naquela época, na época dessas mulheres, o quanto elas não ficaram presas a um rótulo, porque elas sabiam da essência que elas carregavam e todas carregaram no ventre a história do Messias. Sim. Elas geraram algo para Deus muito, muito... Exatamente. Entraram para a genealogia, né? E de uma história incrível, né? Que é a nossa história. E saber que não existe um rótulo. Eu acho que tanto a tua história quanto a minha
todo mundo quer rotular, né? Todo mundo quer botar um rótulo e falar isso aqui. Não, perdeu. Que fracasso. Perda. E é igual, eu vejo assim, quando a gente tem muitas caixas em casa, e tu vai colocar lá uma fitinha e vai escrever, né? Vai botar um adesivo e falar isso aqui é isso aqui é aquilo. E tu vai botar e vai nomear em cada caixa. Isso aqui tem isso aqui tem lápis, isso aqui tem caneta, enfim. Cada um vai nomear como quiser, não é verdade? Então, cada um bota um rótulo e fala, essa aqui perdeu. Essa aqui fracassou, né? Essa é adúltera, essa é isso, essa é aquilo. Quando, na verdade, o sangue de Jesus arranca todos os rótulos e tu começa a descobrir a tua verdadeira essência, a tua identidade e manifesta isso pelos frutos. Sim. Essa história de, cenário de destruição, porque, coitadinha, tá tendo que passar por isso. Por quê? Porque Deus é a minha força. Deus me dá a força para seguir. Exatamente. E não é um cenário de destruição, nunca foi. É um cenário de renovação. Eu recebi uma ligação de Brasília uma vez, e com todo o cenário, né? Com todas as situações de perdas que eu tinha vivido naquele momento, uma pastora me perguntou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, por que isso está acontecendo contigo? E eu respondi, porque contigo não poderia acontecer, porque tu não ia segurar essa bomba. Você não ia segurar a onda, né? Não ia segurar, não ia, né? Então, as pessoas ficam, por que isso acontece contigo? Como que Jó, né? Com certeza Jó errou, Jó pecou. As pessoas não conseguem olhar para todos os eventos e perceber que existe Deus em todos eles e que há um propósito maior do que a própria situação em si, mas é Sim. o que Deus está gerando com tudo aquilo, né? Mas por que passar por isso? É igual tu falou, né? Uma história bonita ou não, né? Ter uma história bonita. Quem que disse que é bonita? Quem classificou? Né? A beleza, meu Deus, uma época a pessoa mais gordinha é bonita, depois tem que ser magra igual uma tábua, depois... Esses padrões, eles não podem nortear né, o que é a nossa história e nem nomear o que nós vivemos, porque a gente não vive de um padrão humano, né? O nosso padrão ele é celestial e essa é a nossa referência. Bonito é ser quem Jesus quer que a gente seja. Exatamente. Ponto. A sua história... Pode ser do jeito que for, desde que ela seja vontade de Deus. Ela é maravilhosa. Propósito, né? É propósito, é cumprir o que Deus te chamou para fazer. Não, Ana, mas eu vou falar sobre isso aqui, né? Esse negócio, pontuar sobre essa questão da história. Esses dias eu estava ministrando num congresso ali em Valinhos, né? E eu falei isso. Falei, cara, vamos pensar bem a história de Maria, né? Todo mundo, nossa, Maria, super venerada por tantos. Maria gerou Jesus e ela se dispôs. E quando a gente lê a história na Bíblia, a gente vê Maria recebe a visita de um anjo. E virgem, ela engravida. E virgem, ela tem que dizer pro cara que ela vai casar que ela já está grávida, né? E que o cara pensou em deixar ela secretamente. Então, que cenário. E todo mundo acha linda a história de Maria. Deixa eu te falar, se hoje chegar uma pessoa aqui e falar que tá grávida do Espírito Santo, e falar pro marido, pro noivo, que o cara que ela vai casar tá com a data marcada e tal, que ela tá grávida, mas que ela tá gerando... É do Espírito. Que palhaçada é essa? É uma sem vergonha. Então, as pessoas acham a história na Bíblia linda. Mas quando a gente vive a história, renuncia a todas as coisas, paga um preço, rasga... não é bem assim. Não precisa de tudo isso. Tu viu o que aquela guria fez? Meu Deus, casou grávida? Então, toda a religião, ela quer deixar a história contemplativa num ambiente assim, Disney, né? E acha lindo de fora. Mas, para viver, ela não concorda. A história só é bonita depois que... os frutos aparecem, porque enquanto você tá passando pela história... O julgamento é absurdo. O julgamento é horrível. Ninguém tá disposto a olhar ou perguntar, tipo, Deus, o que isso está gerando, o que está acontecendo? A pessoa, o primeiro instinto dela é falar mal, é apontar o dedo. Então, assim, a hora que seus frutos falarem por você, a hora que todo mundo tiver certeza de que realmente, a hora que tiver a testificação perante os olhos da sociedade, que aquilo foi bom, então tudo bem. Mas enquanto não chega nesse ponto, você é muito criticada, apedrejada. Exatamente, exatamente. E as pessoas, a religião quer matar, né? Sim. Antes de tu entregar o teu fruto. E essa é a obra mesmo do inimigo. Que te impedir e te apedrejar antes que tu apresente um fruto para impedir o teu testemunho. Mas é justamente para isso que nós viemos, né? Para impedir que a gente complete o ciclo. Exatamente. Para ficar impedido e a glória não ser do Senhor e aquilo não acontecer, né? Mas eu acredito na questão do improvável. É isso. Porque quando eu me converti, eu já estava... eu tinha só 16 anos, né? Mas meus pais tinham perdido tudo. Eu entrei na igreja, eu tinha um relacionamento. E de repente, eu vi que tudo que eu vivia não combinava com aquela nova história que Deus queria me dar. E eu abri mão de tudo sem saber o quanto isso ia custar, né? Mas fui abrindo mão. E foi um preço bem alto mesmo, assim, em vários sentidos disso. Mas eu desejei. E eu olhava para as meninas da igreja... E elas seguiam um padrão, né? Elas tinham um padrão e eu não conseguia me encaixar naquele padrão de tudo, até pela condição financeira que eu estava naquele momento.
E aí eu estava no acampamento e eu ouvia sempre as pessoas falando, né, sobre chamado e tal. E eu tinha um desejo de ser pastora, assim, de verdade. Mas eu falava, meu, nunca, né? Olha a minha história, olha quem eu sou, olha de onde eu vim, não tem impossível. E via toda a vida perfeitinha que eles tinham, ou que pregavam que tinham, enfim, eu não conseguia ver futuro em mim, né? Falava assim, meu, minha história é complicada demais para dar certo, nessa frase tão muito desqualificada, exatamente, para estar nesse cenário, assim, pensando, meu, como, né? E eu tinha uma pessoa que eu admirava muito, o nome dela é Karen, ela foi ungida pastora, assim, nova também, na época. Ela devia ter, na época, assim, uns 10 anos a mais do que eu, né? Um pouco mais, talvez. Uns 10, 12 anos. E aí, eu falei assim, meu, eu queria ser como ela, assim. Queria ter essa postura que ela tem e tal. E aí, eu entrei na faculdade de publicidade, né? E eu descobri que ela era publicitária formada aqui em São Paulo. Foi para o Sul. E eu falei, nossa, eu vou tentar me conectar, mas me achava distante. Ela era filha do bispo da igreja. A mais velha, assim. E aí, um dia, a gente foi para o acampamento. E o bispo perguntou, quem aqui tem o desejo pastoral? E naquela época era muito assim, né? Quem tem, vem na frente e tal. Queria ver todo mundo, queria ser pastor e tal. E eu vi todo mundo indo e eu falei assim, meu... Eu até queria, né? Só mais uma, né? Mas não rola, eu vou ficar aqui no meu lugar, porque, meu, minha vida não tem como, não imagina que eu vou ser isso. De repente, quando eu vi, eu já estava lá na frente. E eu falei, meu, como é que eu cheguei aqui, né? E eu fiquei com vergonha de voltar pro meu lugar. De repente, fechei o olho e falei, quer saber? Seja o que Deus quiser e tá tudo certo. Fechei o olho, se alguém estiver me julgando, se alguém estiver achando qualquer coisa, né? E essa pessoa veio, e tinha vários pastores orando, e ela veio em mim, e ela não sabia de nada, a gente nunca tinha conversado com ela. E ela botou a mão na minha cabeça e falou assim, eu quero repartir com a tua filha tudo que o Senhor me deu, a unção que eu recebi, eu coloco sobre ela. Caraca. E eu falei, meu, é essa mulher, né? Pensei, nossa, que louco. Eu falei, amém. Mas aí, minha vida foi, né? Vivi várias situações que cada vez ficava mais distante e improvável esse cenário. E até que um dia eu mudei de cidade, eu estava na igreja, né? Como eu falei, não sei se eu já falei, mas eu nunca me afastei, assim, dos caminhos do Senhor e tal. E aí, cheguei num lugar e ia ter um curso de pastores. E aí... um pastor amigo meu falou assim, eu vou te enviar para esse curso, porque eu acho que tu é a pessoa mais indicada para estar nesse curso. Eu falei, não, mas nada a ver, é curso de pastores de louvor. Aí eu falei, meu Deus, eu era líder de louvor, mas né? Toco igual eu toco hoje, nada. E aí eu gostava muito de mobilizar, de organizar. Ele falou assim, não, mas Deus falou que tu tem que estar lá. Então, se tu vai ser ungida, não é certeza de unção, mas vai para a formação. E eu fui, e quando cheguei no curso, me sentia mais improvável mais uma vez, porque todos muito capacitados, né? Pessoal do Renascer Praise, várias pessoas topíssimas lá. E tocando Djavan, sons assim, maravilhosos. Eu falava, mano, o que eu tô fazendo aqui? Aí um dia, chegou um bispo, e ele disse assim... E foi até onde eu me conectei com o bispo Betão na época. Mas chegou um outro bispo, o bispo Christian, ele disse assim... Tem uma pessoa que tá aqui, e que ela não se sente nesse lugar, porque ela não quer ser pastora de louvor. Ela quer ter um rebanho muito maior. Ela quer cuidar de uma igreja e tal. E eu falei, meu, eu sou essa pessoa. Eu quero isso. Eu vim por isso, né? E ele falou, Deus está te falando que ele te trouxe para cá, justamente porque é o que ele tem para tua vida. Então, fica até o final, porque essa é a tua porção. E no final, a gente teve... Várias pessoas foram ungidas depois e tal. Mas aquele curso, daquele final, acabou em dezembro daquele ano. 4 pessoas daquele curso foram ungidas pastoras. Eu fui uma das 4, das que entraram. E que permaneceram, né? Então, depois, os outros foram ungidos no ano seguinte, enfim, as coisas. Mas exatamente daquela porção, eu fui uma extração de 4 pessoas, né? E eu pensei, meu, como é Deus nisso tudo, né? Foi para isso que Ele me trouxe. Então, às vezes, a gente olha para uma coisa e tu fala assim, meu, tem gigante nessa terra. E eu lembro que eu entrei no ônibus para vir para São Paulo. Eu estava em Santa Catarina, né? Lembrando disso. E vim aqui para Mairinque. Eu entro no ônibus e uma amiga minha, de outra cidade, mas da mesma igreja, entrou comigo. E eu fui sozinha, ninguém foi comigo, né? Aliás, eu tenho uma história, assim, que todo lugar eu vou sozinha. É incrível, né? E ela, a pastora dela, levou ela, foi com ela até lá, e acompanhou, e todo um cenário. E eu tava junto, né? Vendo, assistindo, ouvindo. E a pastora dela falou assim, entrou no ônibus, a gente sentou, né? Na poltrona. Aí a pastora foi se despedir e falou... Olhou para ela e disse... Vão ter gigantes nessa terra, mas o que tu carrega é muito maior. Então, não olha para o gigante, olha para o Deus que te deu a terra. E foi embora. E eu falei, essa palavra é para mim. Essa é a minha palavra. E eu anotei aquilo. Eu sei que ela falou pra menina, mas eu falei, é pra mim. E todo dia eu lembrava disso, sabe? Que o gigante era muito grande, mas que eu era maior do que ele. O que eu carregava era muito maior. Então, quando a gente começa a entender que o ser improvável é muito maior, porque é um propósito, a gente começa a ver que isso é a palavra de 1 Coríntios 1:27, né? Que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega o que não é para fazer ser. Ele pega as coisas fracas para confundir as fortes, porque toda a glória é dele. Amém. Meu Deus. Caramba.
Que demais, São muitas histórias mesmo. Sim. Fico arrepiada aqui. E teve algum momento, assim, que você percebeu, assim, nossa, eu sou uma improvável? Qual foi a primeira vez que você pensou isso? Ou não... Como que foi? O que eu tô fazendo aqui, assim? Quase, meu Deus, de onde Deus me tirou? Olha, eu acredito que quando eu me converti, pelo fato da perda dos meus pais financeira, e eu tô escrevendo isso, até registrando, eu pensei o quanto que eu era improvável de estar no meio dessas pessoas. Porque na época, quando eu me converti a essa igreja, era uma igreja, na cidade que eu estava, conhecida como a igreja mais rica da cidade. Porque tinha um estacionamento enorme, né, para carros, e tinha só carro top, né? Só top, top, top. E todo mundo falava, tu vai naquela igreja de rico. Até na faculdade, quando eu entrei, as pessoas falavam, tu vai naquela igreja? Porque eu chegava a pé na faculdade, ou de bike, não comia. Eu vivia um cenário, assim, de quem não tinha nada, né? Mas possui tudo. E aí, eu lembro que eu olhava para as pessoas e tudo que elas faziam. Vai ter uma viagem para São Paulo, né? Todo mundo vinha para cá na Marcha para Jesus. Meu, eu não tinha... Eu estava ainda pensando que eu ia comer, entendeu? Eu estava em outra situação, né? E eu pensava, o que eu estou fazendo no meio dessas pessoas, né? O que eu estou fazendo aqui? E eu sempre pensava o quanto que era improvável eu estar ali ou viver no meio delas. E tu vê o quanto Deus fez tudo, porque com todas as situações que aconteceram naquele lugar, e aquela igreja se desfez depois e tal, eu acabei falando de Jesus para minha tia, pro meu tio, que inclusive, né, a pessoa que estava produzindo o backstage daqui é o Raul Paulin, né, e a Tainá. E o Raul, na verdade, é sobrinho deles, né, que também foi alcançado pela mesma raiz. E eu falei de Jesus para ela, que alcançou o marido, que alcançou a minha prima, que alcançou meu outro primo. E foi, sabe aquela coisa que vai indo e vai chegando e tal? Até que as pessoas começaram a estar na igreja e frequentar, e viraram pastores e cresceram, enfim. E quando tudo se desfez, né, porque essas coisas de ruptura de igreja, eles ficaram firmes ali. Então, eu saí, porque eu fui para a mesma igreja em outra cidade. Eu acabei mudando de cidade, sendo enviada para vários lugares. E eles permaneceram, né? E eu pensei, o quanto que o improvável, a pessoa que menos poderia, a minha raiz estava lá naquela igreja, sustentando, e até hoje, né? Eles estão firmes lá e são enviados também, porque são pastores, enfim. Mas é uma continuidade que fica, né? Por aquilo que tu faz. E tu vê, todo mundo foi embora. Os que tinham, os que podiam, os que não ficaram mais, né? Uhum. Então, tu vê que o que Deus pega é o que não poderia ser, o improvável, e faz daquilo ser porque é realmente a glória dele, né? E eu acredito que esse cenário dessa improbabilidade do que não poderia foi quando eu vim para esse curso, quando eu casei, quando eu divorciei, eu pensei a mesma coisa. O cenário, né, meu ex-marido saiu de casa e eu pensei o quanto que é viver o improvável aqui. Eu fui uma vez enviada para a igreja de Brasília, uma igreja que era muito forte, era sede. Eu fui enviada e eu me senti muito honrada, mas eu sabia que ninguém queria ir para lá. Eu fui enviada para Lages quando eu soube que ninguém queria ir para lá. Ninguém queria, porque ninguém queria abrir mão de tudo ou ir para um lugar que não pagava bem, não tinha estrutura, não isso, não aquilo. E todo o cenário que eu entrei, as pessoas falavam assim, era sempre uma igreja que tinha um bispo, sempre uma igreja que tinha alguém que já tinha uma estrutura, que era conhecido, toda aquela situação. Eu chegava lá, uma pastora, eu que pregava, né? Porque meu formato era diferente, né? Era eu que ministrava e não era meu ex-marido. Eu que fazia tudo. E todo mundo ficava assim, né? Uma mulher. Eu fui para um lugar super machista, que é Lages. As pessoas tinham resistência. Fui para Brasília, que, meu Deus, a capital do país. Uma mulher, uma pastora, quando só tinha bispo. Então, sempre entrava num lugar... Itajaí foi a mesma coisa. Sempre entrava num lugar que, tipo assim, o que tinha era muito maior e era muito melhor. Mas o que eu carrego é muito maior e é muito melhor. Sim. Então, sempre chegava e vinha ao poder de Deus, sabe? E daquilo que não podia, do que as pessoas pensavam, agora vai fechar a igreja. Não, ela não dá conta. Essas coisas todas. Era onde Deus manifestava a glória dele. Então, Amém. Eu creio o quanto que eu sou improvável para que a glória dele se manifeste, porque não é nada meu mesmo. E é isso. Cara, eu sou fãzaça da sua história. Sou suspeita para falar. Acho que desde que a gente se encontrou, tudo que aconteceu foi muito conexão. Conexão demais. E eu lembro que você foi uma das pessoas que me ajudou muito a passar pelo meu processo, né? Eu me casei, eu me divorciei. E na minha cabeça foi difícil para mim. Porque eu cresci dentro da igreja. E assim, fui ensinada muitas coisas. Eu vivi num formato. E eu quero falar muito mais sobre esse formato, mas daqui a pouco. E aí, essa questão de... Eu tive muita dificuldade de aceitar que talvez a vontade de Deus fosse algo improvável. Aham. Então, essa Por que comigo? Não, na verdade, não é nem comigo, mas por quê? Então, assim, por que a minha história tá fugindo da vida perfeitinha? Por que a minha história tá fugindo do padrão? Certinho. É tipo assim, eu fui a garota perfeitinha. Eu fui a pessoa que
cumpriu com todas as metas que deveria ter cumprido. Na escola, no trabalho, no profissional, no amoroso. Eu fiz tudo. Eu dei tudo. E por que que Deus estava usando aquilo como improvável? Por que que eu estava virando uma improvável? E na época, para mim, foi muito conflitante. E ter você como uma referência foi uma base muito boa, assim. Eu me espelho muito na sua história. Queria deixar isso bem claro, porque eu sou fãzaça da Karina. E é muito real tudo que a gente vive aqui. Eu acho que a marca da CCC é a realidade. Então, a gente entra aqui, a gente vê que tudo é muito real. E é isso, na história dos improváveis. E Deus foi trabalhando muito isso em mim, a questão de entender que, para Ele, não é certo, errado, bom, ruim, o que a sociedade aprova, ou tipo, socialmente aceitável ou não. É o que Ele quer. É o que Ele quer. E Ele está acima de qualquer situação. Ele está acima de casamento, de divórcio, etc. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele destrói. E tudo bem. Ele constrói. E Ele refaz em um dia o que poderia ser que não foi feito em 3 anos. Então, é essa marca mesmo de entender quem Deus é e não ficar preso a um rótulo de história. O script que tu tá falando da religião é esse. Eu fiz tudo certinho. Eu não fiz sexo antes do casamento. Eu não fiz... Eu estive na igreja todos os dias. E vai, check. Todo domingo eu tava lá no culto. Tava lá, fazia tudo certo. Eu era padrão, minha família, conhecida. Quando a gente começa a entrar nisso, isso me lembra muito de Jovem Rico. Ele fez tudo certinho. Ele falou, o que me falta agora, né? Para ter a vida eterna. Porque ele sabia que o checklist dele estava todo ticadinho. O que está faltando ainda? Falta alguma coisa? E Jesus falou, falta. Sabe o que falta agora? Quebra todas as tuas regras e me segue. Rompe com os teus formatos e vem para cá. Vende tudo que tu tem. Dá para os pobres e me segue. Então, Jesus ofereceu para ele, sabe o quê? Olha, pega tudo que tu... eu fiz certinho, não sei o quê. Rompe com a tua religião e vem viver uma liberdade andando comigo. E eu acho que foi isso que Jesus fez com a gente, entendeu? Sim. Olha, rompe tudo isso. Porque imagina, eu cuidei de várias igrejas. Eu fui referência para tantas pessoas. Eu restaurei tantos casamentos, sabe? Quantas vezes eu passava noites, madrugadas, aconselhando pessoas e dizendo, é assim, porque era o que eu acreditava. O que aconteceu quando isso, no meu casamento, vem essa marca, olha o que ela passou, querendo... como que invalidar o meu testemunho? Não invalidou meu testemunho. Porque muito mais eu continuo crendo em aliança, muito mais eu continuo crendo em restauração. Mas tu não viveu. Quem disse que eu não vivi? A restauração não é o que tu enxerga. A restauração é o que eu carrego. Então, aquilo que vem para invalidar uma coisa que é a tua realidade, tu não pode aceitar. E o inimigo faz isso. Então, nunca mais eu vou pregar. Nunca mais eu vou falar, porque olha o que aconteceu comigo. Não, agora eu vou pregar mais ainda. Eu vou falar muito mais de aliança e eu posso declarar neste microfone que eu fiz mais casamento depois do meu divórcio Aleluia. do que toda a minha história, porque eu fiz tanto casamento em outros estados e recebi convites de casamento, tem um monte de casamento agora em 2022. Vou pregar, vou falar de aliança até o dia que eu morrer. E vou estabelecer, e vou viver minha aliança eterna. É realmente isso, né? Hoje eu creio muito mais também na aliança, porque eu vivo essa aliança com Deus. A minha aliança é com o Senhor. E eu acredito muito no casamento também. Se Deus é capaz de restaurar, mas se Deus não quiser restaurar, tudo bem. Deus restitui, Deus faz tudo e vamos pra cima. É que a restituição não é o que tu tá pedindo. A restituição é o que Ele quer te dar. Sim. Eu quero minha família de volta, eu quero meu marido aqui, eu quero isso, eu quero esse cenário. Não, eu quero a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E ela confunde a todos, mas a esperança que a gente carrega não confunde. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Bispo Betão e eu fiz um questionamento para ele assim, tal situação, vale a pena passar por isso? Aí ele, bem direto, falou, Ana, não vale a pena. O que vale a pena é o que você constrói para o Senhor. Amém. É isso então, assim, mesmo. qualquer situação que você for passar, não vai valer a pena na maneira que você está querendo, na maneira que você está pensando e esperando. O que vai valer a pena é o que você constrói para Deus. Exatamente. Ponto. E deu. E pronto, E deu. é isso mesmo. E aí a gente se resolve, né? No propósito, né? Sim. Glória a Deus. O propósito é a palavra dos meus últimos... Propósito e processo, né? Os últimos meses da minha vida está sendo muito isso. A gente entende o que Deus quer, só que a gente sabe que existe um caminho até lá. E a gente passa pelo processo para a gente poder sustentar tudo aquilo que Deus quer dar. Porque se a gente não tem a base, a gente não está muito bem firmado... Fundamentado, né? Tipo assim... Bem certo e convicto do que Deus é, do que Ele pode fazer, às vezes a gente não consegue segurar a onda, né? Então, tipo assim, Deus, Ele tá ali, pronto para te dar tudo. Mas Ele sabe que você ainda não tá pronto. Então, não é que Deus tá esperando. Não, sou eu com meu filho. É a mesma dinâmica. Eu tenho tudo para dar para ele. Eu quero liberar ele do castigo do videogame. Eu quero que a pessoa que mais se alegra em ver ele feliz sou eu.
Mas eu não posso fazer isso o tempo todo. Eu preciso colocar uma forma para ele entender o que realmente tem valor, né? Sim. Que custa mais na gente, inclusive, né? Parece que, carrasca, essa mãe. Falei isso pro Davi ontem. Eu sei que tu acha que eu sou carrasca às vezes. Mas tudo que eu tô fazendo um dia vai ter um significado. Porque eu quero que tu dê valor para as coisas que realmente têm valor. E eu vejo que Deus faz isso conosco. Não é que ele não tem para te dar. Não é que ele tá me provando porque é um castigo. Deus não tá te castigando. Deus tá te ensinando e te forjando. Só que não nomeia como castigo, porque vai doer mais, né? E tu vai ficar vivendo uma exclusão absurda, né? E eu acho que até essa questão, né, ainda voltando pro tema do improvável, é isso. Quanto mais os cenários, eles querem te excluir e mais situações, tu precisa entender que é exatamente ali que tu tem que interferir, né? Porque esse cenário de exclusão, eu sempre vivi ele. E eu sempre fiz as minhas coisas sozinhas. Eu me lembro, assim, de ir para a faculdade, de fazer minha monografia, formatura. Eu sempre tive até uma certa solidão em algumas coisas, assim, por uma escolha minha mesmo, né? De querer ir, de querer enfrentar, de querer fazer e tal. Eu sempre via todo mundo num formato. Eu sempre estava fora daquele formato. Hoje eu entendo muito, né? Que eu já carregava isso, mas, assim, na época eu não entendia tanto. E aí, todo o cenário que eu entrei, as igrejas que eu assumi, os lugares que eu fui, os grupos de jovens que eu assumi, todos duvidaram de quem eu era. Todos. Eu entrei na faculdade, todo mundo duvidava. Eu tirei 10 na minha monografia no final. Aplaudida, a pessoa levantou, estava lotado, mas porque era Deus ali. Então, eu penso assim, em todo cenário, eu sempre vivi isso assim, com uma rejeição inicial em todo ele. Não, ela não vai dar conta. Não, ela não vai assumir. Não. Então, eu acho que Deus colocou essa marca em mim de improvável mesmo, para que ele manifeste a glória dele nesses cenários, né? E fala assim, aquela que não podia foi, né? Porque é ele mesmo em tudo, né? Ele que enche tudo em todas as coisas, né? Quando eu tava pensando no tema improváveis, a gente começa a reler todas as histórias da Bíblia e ver todos os cenários improváveis, etc. E aí viu que a pessoa falava? Que a questão do improvável é que ele sabe que ele não pode nada e que Deus pode tudo. Exatamente. Eu acho que essa é a marca de um improvável. Porque ele sabe tudo que Deus pode fazer. Porque ele sabe as suas fraquezas, as suas limitações. Mas a fé que ele tem, ela é tão grande, tão grande. Rompe, né? Ela rompe mesmo. E fala assim, não, eu não posso nada. Eu, tipo assim, pelos meus braços, força do meu braço, não vai acontecer nada. Mas Deus, ele é tão poderoso, tão glorioso, que acontece tantas coisas sem explicações. Sim. Eu vejo isso muito na minha vida, a questão de quantas coisas aconteceram que não tem explicação se não for Deus. Assim, eu não estaria aqui hoje, não estaria gravando esse podcast hoje se não fosse Deus. Exatamente. Se Deus tivesse me curado, me tratado, me restaurado... Tu não ia falar tão cedo na rede social, né? Tu não ia se manifestar, porque é isso que ele quer. Impedir a voz, né? Sabe que quando eu tava grávida... E quando eu vivi porque o cenário é muito mais forte, né? Do que parece. Mas quando eu tava grávida e sozinha, enfim, todas as situações acontecendo, borbulhando. E eu pensei, meu Deus, eu sempre preguei, né? Eu sempre preguei a palavra e por anos eu já era dirigente de igreja. Então, nossa, para mim, minha vida é isso, assim, né? Estar no culto, pregar, aconselhar, fazer visita, estar com as pessoas. Eu sempre vivi isso, organizar evento, falar de Jesus, a vida inteira, né? Não tem... E antes de ser dirigente... Eu já tinha essa dinâmica no grupo de jovens que eu tava, que era ali, sempre fui líder de jovens, sempre movimentando essa parte, então era sempre o que eu amava fazer. E aí, parecia que de repente, cadê o que eu fazia? Eu fiquei meio perdida na minha identidade. Não, peraí, né? O que tá acontecendo? Quem que eu sou? Meu Deus, olha tudo que eu construí. Como se o inimigo quisesse falar assim, olha, tudo que tu construiu não existe mais. Só que o fundamento que a gente constrói, que as pessoas não enxergam, tu é engenheira e tu sabe, o que não aparece, é o que vai... sustenta. É o que sustenta. E tudo que eu tinha construído não aparecia para as pessoas, mas é o que me sustentou. E eu lembro que o bispo, quando abriu o Church Center, ele falou, tu vai pregar no culto de terça-feira. E eu vim para o altar pensando assim, quem vai me ouvir? Quem vai querer ouvir? Uma mulher grávida, largada, divorciada, olha, toda assim, pastora. E eu falei assim, não é questão de quem vai me ouvir, é o que eu preciso falar. E aí comecei a falar e comecei a pregar. E é isso, né? Então, às vezes, a gente fica preocupado com uma audiência que vai te julgar. A audiência já está julgando. Talvez a pessoa que está assistindo a gente agora falando, essa história... Tá tudo certo. O importante é que eu vou falar, o que eu vou declarar. E é tudo que eu carrego que eu vou manifestar. E é isso que o inimigo não quer que tu faça nem um dia da tua vida. Né? Porque ele não quer que tu dê a glória para Deus. Ele quer a glória para ele, para tu ficar prostrado lá e falar, olha o que aconteceu comigo, olha a minha vida, né? Olha que Deus ia perder o tempo dele para escrever uma história frustrada e falar, a história da Ana Ortega vai ser isso aqui, ó. Vai divorciar, vai ficar mal, vai perder isso. Não foi essa história. Não. É isso aí que o inimigo quer fazer da tua vida. A tua história é de uma vencedora. E tu vai assinar como vencedora, viver como vencedora e dar frutos de uma mulher que venceu, né? Essas questões de cenários... Esses cenários meio... que eles querem te impor um cenário muito negativo. E eu vivi isso muito, né? Da questão de... você
tá nesse cenário, mas eu não vou aceitar isso pra minha vida. Não vou, e eu vou nomear isso da maneira correta. Ah, você viveu uma experiência X. Não, foi só uma experiência. Não vou classificar como bom, ruim. Foi uma experiência que me deu maturidade pra ser quem eu sou hoje e ponto. Eu não vou fazer nem a mais, nem a menos. Eu só vou dar o nome que ela teve. Exato. Por exemplo, se eu tô com um celular aqui, eu nomear isso aqui como copo, que eu tô com sede, eu vou ficar frustrada. Isso aqui não vai matar minha sede, porque eu nomeei errado. Isso aqui é para eu me comunicar. Então, se eu entender o que cada coisa representa, eu vou começar a me relacionar da maneira certa. Sim. E não vou ter frustração na forma que me relaciono. E o que as pessoas fazem é te mostrar tudo e falar, isso aqui é uma desgraça, isso é uma destruição. Como é que se relaciona com essas coisas? Chorando, se prostrando, tomando um antidepressivo, né? É assim que o mundo vive. Só que eu vou me relacionar com tudo como testemunho, experiência, esperança, perseverança. Eu vou nomear todas as coisas e entender que essa é a minha trajetória de superação. Sim. A nomeação correta, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi muito aqui com vocês, né? A questão de nomear corretamente. Você não precisa ficar presa a uma dor. O Jairo uma vez me falou uma coisa que eu achei incrível, que era a questão do... Pastor Jairo, que tá lá nos Índios Chavantes. Ele falou assim, que a gente pode escolher abrir mão da nossa dor. Porque a gente, como ser humano, quer reter essa dor, a gente quer ficar preso a ela. Ele falou assim, Ana... Ai, é minha. Porque eu passei por isso e eu tô sofrendo. Não. Ele falou assim, Ana, a gente tem a opção de abrir mão disso e olhar para Deus. Então, tipo, abra mão das suas dores do passado e aceite o novo de Deus. Não precisa ficar preso a isso. É deixar para trás as coisas que para trás ficam. Né? Sim. Acabou, passou, já foi. Já foi. Tá tudo certo. É muito isso. E tu vai andando e tu vai entendendo isso, né? Eu tenho uma marca com a palavra sim, né? Muito forte. E o livro que eu tô escrevendo, ele não tem a palavra não nesse livro. Não existe a palavra não. Gostei. É só... Não tem não em nenhum momento, né? Eu até, como eu tô escrevendo no Word, eu fiz um localizar ali para ver se saiu algum não sem eu perceber, né? Mas não! E aí, eu até coloco, no final do livro vai estar assim, que a palavra N-A-O-T-U não existe nesse livro, né? Por uma opção, por uma escolha. Porque quando eu disse sim... Eu entendi que eu ia dizer sim para todas as coisas, né? Então, se eu disse sim uma vez, não posso dizer não depois, né? Ai, sim, Senhor, eis-me aqui. Ai, Senhor, né? E é uma luta mesmo, né? É uma guerra, às vezes, né? Porque tem situações que tu não quer passar, né? Não quer passar por essa dor. E, ai, para que passar por isso de novo? Ai, por que situação? Poxa, constrangimento. Poxa, que humilhação. E eu falo isso porque é a nossa vida diária. Mas se tu escolher entender que o teu sim para tudo isso vai gerar o sim e o amém do Senhor para tantas coisas maiores, né? Então, a nossa mentalidade de falar, ai, que humilhação passar por isso. Poxa, por que a pessoa me fez viver isso? Por que isso? Por que comigo? Ai, qual que é a resistência, né? Eu vou até parar de falar isso, mas eu tinha uma coisa que falava assim, as pessoas, elas me admiram de longe, mas não me querem perto. Isso aqui... Porque, assim, algumas coisas eu sou bem decidida, né? E eu quero viver aquilo e amém, sabe? E eu lembro que algumas pessoas me falavam assim... eu gosto, mas assim, distante, né? Porque, de alguma forma, eu acho que isso provoca, né? Mas hoje eu entendo isso muito, inclusive com a minha família, com todo mundo, assim. Que o que a gente carrega, às vezes, incomoda, e o que a gente carrega, confronta, né? Porque não é só o que tu fala, é o que está dentro de ti. Imagina o que tudo tu construiu, né? E eu acho que desde os meus 16 anos, que eu disse sim, e que eu falei que era isso. Quando eu fui para o curso de pastores, eu disse sim. Quando eu disse sim para aquele casamento. Quando eu disse sim para ir para as cidades que eu fui morar. Quando eu disse sim para abrir mão do meu trabalho, daquilo que ia me honrar, daquilo que na época era um diferencial e todo mundo queria viver o que eu estava vivendo na minha área, que era uma situação de honra, mas eu disse sim para o meu chamado, eu disse sim para o altar. Então, toda vez, tudo que envolveu o altar na minha vida, eu disse sim, né? Eu nunca disse não. E o meu ex-marido falava isso. Cara, tu não diz não, tu não sabe dizer não? Eu falei, não, para Deus, não. Eu não aprendi a dizer não e não vou aprender a dizer não. Não, mas tu tem que aprender a dizer não, tem que botar limite. Eu falei, eu não vou pôr limite no que não tem limite. Então, as pessoas querem colocar o chamado como uma exploração, né? Mas quando tu entende que é uma entrega, então tu se relaciona com isso e o teu sim, ele vai mudar tudo. E aí eu fiz uma música que quando eu disse sim, eu não sabia que ia ser assim, mas que a minha vida em Cristo é um morrer todos os dias, né? Porque foi esse sim que eu disse e eu vou dizer até o fim. Todos os dias. Para Deus é sempre sim. Sim! Porque Deus é sim e amém. E é nisso que eu acredito e é isso que eu vou viver todos os dias mesmo. Eu não vou falar não para Deus porque eu sei que Ele tem a melhor. Às vezes a gente quer umas vontades da nossa alma que fala, nossa, Deus, eu queria tanto isso. Mas eu entendo que o que Ele tem para mim é maior. É maior, é muito maior, exatamente. Exatamente, maior é aquele que habita na minha vida, né? Maior é o que eu carrego, maior. Imagina que a terra de gigantes
gigantes que estavam naquele lugar. Maior era a promessa que Caleb e Josué carregavam. Mas as pessoas, né? E a gente lê, acho que está em Deuteronômio, quando eles falam assim, mas os nossos irmãos falaram que não dava para possuir a terra, nos contaminaram, né? Nos desanimaram. É isso que acontece. Então, eles ficaram desanimados com o gigante, né? Pensando que eles eram gafanhotos. Mas tudo isso é uma alma. Então, essa questão de esvaziar a alma todos os dias e acessar o espírito é sempre o desafio e sempre a alegria, né? É morrer e ressuscitar diariamente, porque tu vai lá, tu esvazia a tua alma, tu esvazia essas demandas, tu esvazia porque a gente aprendeu na nossa cultura a se comparar com as pessoas, a ver que o outro tá bem, tu não se sentir bem porque o outro tá melhor. Então a gente fica nessa cultura o tempo todo de comparação, de ranking, disso, daquilo. E aí as pessoas desprezam a sua própria porção, não vivem elas e estão frustradas pela porção do outro, né? E tá sempre, né, de querer provar para alguém alguma coisa. Olha, provar e ver de que o Senhor é bom, né? Que você tem que provar na vida é isso. Mas entender que não é mais uma comparação, né? Não é isso. E quando a gente consegue entender, tu não fica mais comparando se tu tem ou se tu não tem. Porque isso não é mais um parâmetro, né? É não tendo nada e possuindo tudo. É não ser conhecido, mas ser bem conhecido. É confundir o mundo com aquilo que tu carrega, né? E não ter confusão em nada. Essa questão da desvaziamento de alma, nós somos três, né? Corpo, alma e espírito. E eu, pelo menos, sempre crescia assim, Senhora, calma minha alma, calma minha alma. Só que assim, a nossa alma, ela é muito conflitante, porque ela tá o tempo todo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Agora vontade. Agora eu quero isso, agora eu não quero mais. E assim, como que você acalma isso? Aí foi quando eu entendi. A gente esvazia a alma e acessa o espírito. Porque o espírito, ele é constante. Exato. No Pai Nosso está escrito isso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando eu chamo a vontade de Deus, automaticamente eu anulo a minha. Sim. Então, se eu chamo a vontade de Deus, eu esvazio a minha vontade e aí eu acesso o espírito. Porque a vontade de Deus, eu posso viver ela no meu espírito. Na alma, tu vai bater cabeça, vai quebrar pau com Deus, vai ficar chateado com Deus, vai falar que tô de birra, não vou mais pra igreja, não quero mais saber desse Jesus, se Jesus não é de Deus, né? Como diz o bispo. Começa a entrar nessa loucura e isso vira um looping, né? Vira. Volta e volta e volta e volta. E não existe outro caminho que não seja tu esvaziar a tua alma, esvaziar a tua vontade e conectar o teu corpo ao espírito para que ele expresse isso, né? Imagina quantas pessoas doentes, marcadas com tantas coisas, desanimadas. A gente vê pessoas já assim, né? Toda... Por quê? Porque o corpo dela tá expressando aquela alma. Mas quando a gente carrega um espírito, né? Não tem. Ainda que tu tá passando... Não tô dizendo que tu não vai ficar enferma, mas se passar por uma enfermidade, passa em vitória. Passa glorificando. Isso aqui não é nada, não vai acontecer nada. Porque a gente precisa ter essa marca, né? Precisa. E aí, eu ia falar que essa questão da alma, pra mim, foi muito conflitante. Eu lembro que várias vezes perguntavam, mas como que eu acesso o espírito? Como que eu acesso e como eu me mantenho no espírito? Porque a minha alma, ela grita o tempo todo. A minha alma, ela tá gritando, ela tá sofrendo, ela quer... E eu ficava, meu Deus. Ela quer explodir. Ela quer gritar com alguém. Ela quer chorar. Nossa, chorei bastante. Eu também. Mas as minhas lágrimas foram todas no altar. Amém. E Deus, quem com uma lágrima semeia, com júbilo de vitória vai sorrindo e colhendo, né? Júbilo de vitória, júbilo de alegria vai voltar sorrindo, porque eu derramei minhas lágrimas no lugar certo. Amém. E a questão da alma é muito isso. Esvazia completamente. Porque eu tenho muitas... A gente, como ser humano, né? Eu falo no geral, a gente quer muitas coisas. A gente tem expectativas o tempo todo. Então, às vezes, eu percebo e falo assim, não, Ana Carolina, volta pro espírito, porque a sua alma tá criando muitas expectativas. Você tá perdendo foco. É como um balão que vai enchendo. Seus olhos estão fitos em Jesus. Não deixa sua alma falar mais alto, porque aí, se eu não vigiar, minha alma tá tipo, mas eu queria acontecer isso, eu queria acontecer aquilo. Acontece, aí, tipo, não acontece, eu já fico, Deus, por quê? Porque foi uma expectativa minha. Foi uma expectativa da minha alma. Eu saí um pouco do meu espírito e já fica desalinhado total mesmo. É verdade. Então, a gente precisa o tempo todo... o acessar o espírito é diário. E é o tempo todo, 24 horas por dia. Porque se você dá uma desviadinha, já Sabe fica... Sabe o que é? É o lance do pé do monte. E eu penso isso sempre, assim, a questão da alma e do espírito, eu só enxergo assim. Moisés está no monte, está 40 dias, recebendo revelations do Senhor poderosas, né? O povo está no pé do monte pensando o que ele está fazendo lá. Ele está pensando que se ele não voltou, ele deve ter morrido. Então, se ele morreu, a gente tem que criar um Deus para nós aqui. A gente precisa se resolver. Então, a alma é isso. Ela quer criar uma justificativa, ela quer criar alguma coisa. Ela está no pé do monte. Ela está sempre pensando o que não é, deduzindo coisas o tempo todo. Enquanto o espírito tá vivendo uma conexão real com Deus, que ele nem viu quanto tempo que ele ficou ali, nem percebeu que passou esse tempo. Então, eu tenho que escolher aonde eu vou estar, né? Eu posso estar, né? Existe
o tabernáculo. Então, tem o átrio exterior, tem um santo lugar e tem o santo dos santos, né? Quem tem a conexão, se nós temos um sacerdócio como pedras vivas, a gente ocupa esse lugar que é o Santo dos Santos, é o Espírito. Então, o lugar que Deus abriu para a gente entrar é o Espírito, eu acesso esse Espírito. Esse é o lugar em qualquer lugar que eu tiver, né? Porque ele não está fora de mim, ele está dentro. Então, as pessoas, elas não vão até o fim, né? Elas ficam na região onde está todo mundo, onde está, né? E ali ela se perde. Então, estar no pé do monte é isso. Está se perdendo, está se corrompendo, está deduzindo, está... Tudo Você tá vendo alma. de longe, né? Tipo, tá ali, mas eu não acessei, não cheguei até lá. Não cheguei até lá. Agora, quando eu subo esse monte, né? E eu vejo, eu tenho experiência do fogo, que é a luz. Eu tenho experiência da voz, que é essa frequência. Eu tenho essa experiência, minha vida é transformada, não tem... Então, eu quero permanecer, né? Então, o nosso desafio e o meu desejo que todos acessem e vivam isso é subir o monte, é permanecer no monte, né? Onde o Senhor fala. E quando desce do monte para trazer essas pessoas para essa realidade também, né? Para não se contaminar com o que elas fazem, mas trazer elas para isso, né? Eu acho que é igual Pedro, né? Pedro tá lá, ele tem uma visão, Elias, Moisés, Jesus, que good vibes, vamos montar uma tenda aqui, vamos ficar. Alma, né? Alma querendo validar uma coisa do espírito. Não, isso aqui é um momento, isso aqui é para testificar algo, isso aqui é para tu enxergar alguma coisa, para não permanecer aqui, mas para levar isso para onde tu for. Então, começar a ter essa visão do espírito em tudo. A nossa alma quer sempre alguma coisa que é confortável, alguma coisa que é só para mim, exclusiva, né? Uma coisa que é minha, que é só meu, que só eu vou ter. A marca de retenção, né? A gente não consegue transbordar, a gente não consegue ter essa continuidade. Exatamente. E quando no transbordar é que multiplica, né? Essa semana teve célula. A gente tem uma célula lá no trabalho na RM e eu que dei a palavra essa semana e eu falei, a palavra foi ore com ousadia. Glória a Deus. E aí, amém. Falei sobre o Pai Nosso, etc. E aí foi uma coisa que eu falei, que a nossa oração ela tem que ter essa marca de continuidade. Porque enquanto eu tô orando só pra mim, porque eu quero, porque eu quero isso, eu quero aquilo, e ninguém vai se beneficiar disso, qual que é o ponto? Aí, tipo, entendendo na questão de, por que minhas orações não são atendidas? Por que não sei o quê? Porque você tá fazendo errado. Pede, não recebeis, porque pede mal. Exatamente. Não, e isso é tão louco, porque eu acho que essa questão da oração é uma coisa que tinha que ser mais falada. Porque as pessoas acham que a oração é dizer para Deus o que ele tem que fazer, né? Senhor, por favor, transforma meu filho, faz isso, Senhor, me dá o dinheiro para pagar aquela conta. Assim. As pessoas ficam no nível, uma oração que é espiritual, no nível material, no nível físico, natural, né? Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus, por favor, Senhor, faz, Senhor, né? Me livra disso, me livra daquilo. A oração do Pai Nosso, ela te ensina tantas coisas, né? Que não é isso, não é sobre isso, né? Se eu tenho o pão todos os dias, eu vou orar e eu sei que tem pão todos os dias. E se não tiver pão, Senhor, pelo amor de Deus, se não tiver... Jejua. Exato, Senhor, me ensina a viver esse dia como Tu quer que eu viva. Me dá discernimento do Espírito, quero ouvir Tua voz, quem passar no meu caminho, o que eu tenho que falar, como eu vou me portar, o que o Senhor deseja, o que eu vou extrair disso, né? Para que tudo isso aconteça, para que eu tenha uma conexão no Espírito. E é um exercício que tu vai fazer o dia inteiro, porque eu falei uma frase, eu faço uma caminhada todos os dias levando o Benjamin para a escolinha e eu sempre me propus a sempre falar uma palavra. E eu tinha ouvido uma frase de um cara, eu esqueci o nome dele agora, mas o Jairo até respondeu no Instagram, porque eu sempre falei, o Jairo deve saber quem falou essa frase aqui, porque ele sabe todos, né? E eu sou muito assim, absorvo o negócio, não absorvo quem falou. Mas o cara falou assim, eu posso não ficar 1 hora orando, mas eu não fico 1 hora sem orar. E eu achei isso incrível, porque é isso mesmo, né? Às vezes tu não tá naquele tempo full ali, orando. Eu não sei como é que é a tua vida, mas o teu espírito tá conectado o tempo todo. E o Senhor tá te falando, é o espírito aqui movendo e tal. E é maravilhoso que tu tenha o teu tempo ali, eu amo, né? E agora eu comprei uma outra Bíblia, eu adoro Bíblias. E tava estudando e, eu tenho vontade de desligar o mundo e falar, não quero falar com ninguém mais agora, porque fecha a porta do quarto, shalom, Adonai para todo mundo, né? Mas depois tu tem que manifestar aquilo que tu recebeu, né? Então, quando tu tá na rua e tá ali, o Espírito tá te falando, né? Igual hoje eu tava, antes de vir para gravar, tá aqui nesse podcast, eu fui num lugar e eu senti que eu tinha que entrar naquele lugar, sabe? Interferir na vida de uma pessoa. E eu entrei e pensei, eu nem daria tempo, eu ia chegar super atrasado. Mas não, eu cheguei 10 minutos antes ainda e fiz o que tinha que fazer. Então, essa conexão com o Espírito faz com que as coisas tenham continuidade, sejam reais, né? Essa questão de estar o tempo todo em oração é você estar em espírito, né? Por exemplo, eu tenho uma rotina muito corrida, porque trabalha demais, tem muitas coisas para fazer, tem as obrigações. E aí, o que eu tive o entendimento? Que eu não tenho muito um horário para sair do trabalho. Então, eu chego de manhã e seja o que Deus quiser, nunca sei. Então, o que eu entendi? Que a minha rotina tinha que começar antes para eu ter tempo. Porque se eu deixasse para o meu final do dia, eu não ia ter esse tempo de secreto. Porque, para mim, hoje eu tenho entendimento que
precisa ter o tempo de secreto. Mesmo, não precisa ser um formato, tipo assim, todo dia eu vou orar, vou louvar, tipo assim, não. Você uma precisa, sequência, não passo tem a passo. sequência, mas eu preciso começar o meu dia Exatamente. em conexão com Deus. Reconhecendo. Então, eu acordo um pouco mais cedo. Pra mim, é um exercício diário, acordar mais cedo. E aí, eu vou... Tem dia que eu não quero orar, tipo assim, não é que eu não quero orar, mas tem dia que você tá meio que cansada e você fala, Deus, tô sentindo... geralmente esses dias são dias mais honestos. Ela fala, Deus, vou ser honesta. Hoje o dia tá difícil, mas aí você começa a falar, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, Deus vai te transformando. Ou também uma outra coisa que eu faço muito é quando eu começo a orar por outras pessoas. Então, eu não sei pra quem que eu falei isso. Eu já falei pra várias pessoas, mas às vezes quando minha alma, tipo assim, tá gritando demais, eu tô... Tipo, hoje eu não tô legal, aí eu começo a orar por outras pessoas, porque enquanto eu tô orando pelos outros, Deus tá me curando e me restaurando. Estratégia de Jó. Sim, é estratégia de Jó, porque ore pelos seus amigos. Então, assim, às vezes eu tô tão preocupada que se eu fosse orar por mim mesma, talvez não ia sair nada muito bom. Mas quando eu começo a... Não, Deus, fulano tá passando por tal situação, honra essa pessoa, dá isso. Enquanto eu tô pedindo pelos outros, Deus tá me restaurando por dentro. É um negócio muito doido. A questão de ler Bíblia isso, é pra mim muito importante. Isso, Tem que ler a Bíblia todo dia. A minha ativação espiritual é a palavra. Tipo, se eu tô... Tá um dia corrido, várias situações acontecendo e tu fala, eu preciso conectar. Eu oro a palavra, entendeu? Eu pego um texto e eu vou... Hoje eu vou orar o Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não me falta saúde, não me falta paciência, não me falta domínio próprio, não me falta nada. Vai reconhecendo quem é Deus, né? Enquanto tu vai reconhecendo a grandeza de Deus, tudo fica pequeno. As coisas vão ocupando o seu lugar, né? Porque eu acho que... É a ocupação correta. Exato. Tu coloca no trono quem tem que estar no trono. Então, as coisas que estavam querendo reinar, não reina mais, entendeu? Sim. Aquilo vai ficando pequeno, né? E aí, uma coisa que... Não é... Acho que todo mundo que tem essa opção... de fazer, mas durante o meu trabalho eu sempre tento ouvir uma palavra, ouvir um louvor, mas tipo, não o tempo todo, porque não dá, mas tem essa marca no seu dia a dia de ter um encontro com Deus. Então, se você está orando em espírito, ouça um louvor, ouça uma palavra, não dê espaço, não dê brecha, porque a gente é humano... Seleciona a semente que tu tá recebendo, porque né? a gente é... Entra muita questão, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, a gente é a média do que a gente ouve, a gente é o que a gente fala, o que a gente profetiza. A gente é o que a gente come, se alimentou disso. O que você está inserindo, Exato. tanto alimento quanto alimento de música, de etc. A gente é o que a gente está consumindo. Então, consuma certo. E eu vivi muito isso, assim, quando eu estava consumindo coisas que não iriam me edificar, eu tava pior. Quando eu comecei a consumir coisas que estavam alinhadas com o que eu quero, porque assim, eu sei quem eu quero ser, eu sei onde eu quero chegar, então eu vou chegar lá através das coisas que eu vou consumir. O que eu tô fazendo para chegar lá, né? A pessoa que eu tô sendo hoje, ela vai chegar lá? Porque às vezes você quer chegar no lugar A, mas você não tá tendo atitudes que vão te levar lá. E aí você, Deus não tá cumprindo. Não, meu bem, você não tá fazendo o que Deus te chamou para fazer. Exatamente. Então vamos ser né? coerentes. Eu quero buscar, eu quero viver isso, eu quero ser cheio de espírito. Tá? O que eu tô fazendo para ser cheio de espírito? Eu vou encher o meu espírito, eu preciso ter a marca de oração, eu preciso ter a marca do meu jejum, preciso ouvir a palavra de Deus, preciso ter a conexão com a palavra, né? E isso, muda tudo, né? Acho que tudo muda, né? O cenário muda quando tem essa postura, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sim. Então, a fé sempre vai te impulsionar. Me veio uma lembrança agora de um dia... Eu falei sobre os improváveis, eu estava sempre num cenário onde a pessoa sempre tinha uma condição muito melhor que a minha, porque qualquer um conseguiria ter uma condição melhor do que a minha naquela época. E eu lembro que o pessoal ia vir para cá, num evento que ia ter aqui em São Paulo, e eu sempre gostei de mochila nas costas e uma estrada na frente, né? Eu falei, eu queria muito ir com eles e tal. Aí todo mundo, tu vai. E eu falava, eu vou, mas eu não tinha pago nada, nem tinha como. Mas eu cheguei em casa e eu falei, fé é uma certeza. E eu falei... Eu preciso alimentar minha certeza, né? Aí eu fui e arrumei a minha mala. Eu botei as coisas em cima da cama e fui arrumando. Minha mãe falou, o que tu tá fazendo? Eu falei, tô me arrumando a minha mala para ir para São Paulo. Ela falou assim, mas você conseguisse dinheiro para pagar o ônibus? Eu falei, eu tô arrumando a minha mala para ir para São Paulo. Eu não vou te responder. Aí ela falou assim, mas se eu tivesse esse dinheiro, eu te dava. Minha mãe sempre foi muito assim, depois que eu me converti, né? Ela queria que, faz o que eles têm, né? Salvar a minha filha, né? E aí... Eu lembro que eu estava em casa, assim, fechei a porta do quarto, falei, minha mala tá pronta. Daqui a pouco vai dar 7 horas da noite, esse ônibus está chegando. E eu não vou dormir em cima dessa mala aqui, frustrada que eu não fui, né? De repente, uma pessoa buzina na frente de casa, e eu não vi quem era. E fiquei lá, de repente eu ouvi a voz da minha tia, né? Irmã da minha mãe, minha tia Carmen. E ela foi minha madrinha de crisma, quando eu era católica, né? Fazia as coisas da igreja católica, enfim. Eu fiz a crisma, ela foi minha madrinha, me deu um monte de coisa, enfim. Mas fazia tempo que a gente não se falava, né? E aí, eu nem desci para falar com ela.
Porque eu não queria sair da minha fé, entendeu? Eu não queria sair do meu quarto, eu não queria... Não saio daqui enquanto a minha bênção não chegar. Eu tava assim, convicta. Acho que eu tinha 17 anos. Aí eu ouvi minha tia falar assim, onde é que tá a Karina? Minha mãe falou, tá no quarto, né? A nossa casa era uma casa enorme. Eu sei, olha, que história, mano. Que história. Não tinha nada naquela casa, mas a casa era enorme, enorme e vazia. E eu tava no andar de cima. E eu acho que foi uma das casas mais lindas que eu morei. Aí ela disse assim, eu preciso dar alguma coisa para ela. Faz tempo que eu não dou um presente. E ela é minha afilhada. Falou assim, né? Da Crisma. Falei, olha, qual o motivo? Não tem problema. Minha mãe assim, olha, ela tá querendo muito ir para São Paulo. Ai, quando que ela vai? Ela falou, hoje. Hoje, às 7 horas. Às 7 horas, daqui 2 horas. E ela falou, sabe quanto que é? E minha mãe falou o valor, né? Ela deixou o dinheiro na Glória mesa de casa. Meu Deus, eu sei que eu tava assim... Quando chegou aquele ônibus, eu tava lá com a minha mochilinha, com o dinheiro. E pensando, será que vai ter vaga, né? Porque ter dinheiro, ter mochila, não ter vaga... Mas Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que tinha vaga no busão. Tinha. E entrei, vim pra cá, enfim, né? Hoje tô aqui, morando aqui, né? Quantas vezes eu vim pra cá nessa loucura? Isso me lembrou a história do dia que a gente foi no Rua Azusa. Sim! Caramba, que dia mais doido. Esse dia foi incrível, né? Esse dia foi incrível. Acho que eu lembro assim... A gente indo no caminho... Porque toda vez que a gente ia pra São Paulo, né? Eu, você e o Jair, a gente tava lá no carro. E assim, não, isso tem uma marca. A gente tá gerando algo. Isso é um ato profético. E o dia do Rua Azusa, a gente foi conversando e trocando ideia. Eu lembro que tu me ligou e tu disse assim... Tu perguntou se eu queria ir. Porque daí o menino do trabalho tinha como ir. Tinha uma Topic, uma coisa assim, uma van, enfim, um carro, né? E aí eu falei... Na minha cabeça era isso. Eu ia comprar o ingresso e ia com vocês. Eu pensei assim, a Ana acabou de chegar. Vou estar perto dela nisso. Deve ser... Eu nunca tinha ido no Rua Azusa. É uma coisa que eu já tive até desejo de ir. Mas assim... tá lá, tá aqui. Se quando houver a possibilidade... E quando tu falou assim, eu falei, eu vou... Até fui ver no cartão se tinha coisa. E no fim, a gente fez um rolo lá para pagar. E falei, sei que eu tenho essa grana e tal, mas eu vou dar um jeito. Aí tu me ligou e falou que não tinha vaga onde eles vão, que eles iam ver e tal. Aí eu pensei, não, cara, agora a gente vai. Agora a gente vai. Não, a gente vai. Ela não vai ficar frustrada nisso aí, não. Aí liguei pro Jairo, porque eu sabia que o Jairo ia querer ir, porque é a vibe dele, né? Ele, nossa, eu sempre quis assistir o Rua Azusa. Eu falei, cara, nós vamos hoje. Não, como que a gente vai pagar? Como que vai? Não sei, mas vai acontecer. De repente, estamos no carro, todo mundo indo, curtindo. De repente, né, mudou todo o cenário. Alguém presta o carro, o outro não sei o quê. Eu lembro do Jairo me falando que acho que na semana anterior do Rua Azusa, ele tinha pensado nisso, de teatro, que ele tava muito afim de ver e não sei o quê. E no dia, assim, foi muito... No dia, gente. Não, no dia. E eu tinha uma reunião de trabalho no dia, que era um sábado. E a pessoa veio aqui lá de Americana. Aqui, né? A gente fez a reunião. E eu falei assim, olha... não vou poder ficar tanto tempo, porque eu tenho um compromisso. Ele, que compromisso? Eu vou pro Rua Azusa no musical. E eu falei assim, não, eu tenho um compromisso bem importante, tal, não sei o quê. Daí ele falou, não, tudo bem. Aí, de repente, eu falei, se eu ficar mais 15 minutos aqui, nós vamos chegar atrasado, né? Eu olhei assim, aí ele levantou da mesa e falou... Eu lembrei que tu tem um compromisso, tá tudo certo a nossa reunião. A gente continua na semana que vem. Eu falei, glória a Deus. Mas esse dia foi incrível, porque eu acho que cada um das pessoas que estavam no canal, eu, você, a Jamília, o Jairo, o Davi e o Benjamin. O Benjamin também foi. Cada pessoa que tava lá teve uma marca, teve um posicionamento no mundo espiritual. Não, e o mais louco é que o Davi não queria ir. Eu lembro desse testemunho, da camiseta, nossa, Não, eu queria, falou um monte, não vou, porque ele queria, porque ia ter um campeonato de videogame lá, dos jogos e tal, que ele queria participar mais de um mês. E era bem naquele dia. Eu falei, cara, eu vou te arrancar desse campeonato, porque a gente tá em outra situação, a gente vive outra vida. E ele ficou bravo, não falou com ninguém no carro. E eu falei, vai pedindo perdão aí por toda essa amargura no teu coração, porque Deus vai falar contigo. E na volta ele me abraçou e falou, obrigada por ter me trazido, né? E aí pediu camiseta e falou desse Rua Azusa uns 2 meses, eu acho. Foi incrível, né? E agora a gente vai no Dester, né? Yay! Sim, vamos. Sim. Mas eu lembro que esses cenários, essas mudanças de cenário, tipo assim, eu gostava muito disso. Tipo, ainda gosto, né? Você chega no meu final de semana, eu não tenho nada programado. O que eu vou fazer? De repente ativa. Pum, já tem um dia, é isso. Glória a Deus. É muito louco. Quando a gente vai e a gente tem um posicionamento pro mundo espiritual, a gente precisa ocupar, fazer essa ocupação. Falar, não, hoje eu vou viver isso. Mesmo que o cenário seja improvável. Tem dinheiro, não tem dinheiro. Não é isso que define. A gente passou o cartão. A gente passou no cartão e deu tudo certo. Tem carro, não tem carro. Não é isso que define. Não é isso que define. Não é isso que me limita. Exatamente. Eu não tenho limitações, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. E se eu tô gerando algo pra Deus, Ele vai prover. Eu vou dar o passo porque Ele tem o chão. Exatamente. No caminho vem tudo, né? Vem. É igual os caras que foram enviados, né? Os 70. Não leva nada, não leva provisão. Porque no caminho você vai ser acrescentado. No caminho tudo é acrescentado. Agora, quem não anda, né? Porque só tem caminho pra quem quer andar, né? Exatamente. Eu lembro que quando nós vamos pra Israel, em outubro vai ser incrível. E eu lembro que
quando começou essa história de... É importante lembrar que a gente vai passar em Dubai também. Uma engenheira em Dubai. Vai ser muito bom. E eu lembro que quando eu fechei essa viagem, eu queria fechar, mas eu tava assim, meu Deus do céu, eu tinha acabado de me divorciar. E eu falei assim, tô tendo que assumir todas as contas da casa sozinha, como que eu vou assumir essa viagem caríssima? E eu tava preocupada, assim, Deus, eu não sei como vai ser minha vida. Tipo, eu acabei de virar de cabeça para baixo, tá tudo uma loucura. E você falou assim, não, acredita, tenha fé. E eu falei assim, quer saber? Eu vou acreditar. Nada como daqui a um ano. Essa foi a frase que eu me apeguei. Falei, nada como daqui a um ano. Em um ano ia completar o ciclo. E eu falei, verdade! E eu vou completar esse ciclo em Israel. Glória a Deus, é verdade. Eu vou pra minha casa. E eu vou origem. Glória a Deus. E eu vou completar o meu ciclo glorificando a minha origem. E eu tô pela fé, vai dar tudo certo. Deus tem provido todo mês para eu poder pagar a viagem. Deus tá dando sustento, Deus tá dando caminho. Às vezes parece que dá uma... E acho que a nossa conexão é muito louca, né? Porque eu vivi tudo isso em outubro também. Cara, e é meu aniversário, outubro. Cara... Eu saí de casa em outubro e o meu divórcio saiu um ano depois em outubro. Outubro tem uma marca ali. Tem uma marca. A marca dos improváveis. É a marca dos improváveis, é a marca de Israel. É a marca de Israel. Vamos pra Israel e vai ser... Israel também é improvável, né? Tu vê que o povo de Deus, o tempo todo, eles têm que guerrear com povos que são, assim, super preparados pra guerra e eles não. Mas eles têm um Deus, né? Nós temos um Deus, Ele é a nossa bandeira, é Ele que faz tudo. E a estratégia que Deus dá não é humana, porque a nossa arma não é humana, não é nada humano, ela confunde o que é humano, porque ela é espiritual, né? Israel é o improvável. Sim. Tô muito, muito animada pra essa viagem. Eu acho que vai ser acho que não completar ciclos, mas vai ser uma testificação de muitas coisas. Porque tô indo total de tudo pela que tu fé. acredita, de pela tudo que tu entregou, mesmo. de tudo que tu abriu mão, né? Tudo que eu renunciei no altar. Renunciou, exatamente. Acho que foi na semana retrasada que eu vim aqui na rádio, e a pastora Elô tava aqui, ela falou algo que, tipo... Nossa, testificou muito em mim, que era... Quem não sabe a vontade de Deus, desiste. Mas quem entende o propósito, renuncia no altar. Amém. É isso e mesmo. eu renunciei, porque eu acredito no propósito do Senhor, eu acredito na aliança. E eu sei que Ele vai me honrar da maneira dele. É isso mesmo. E a renúncia, ela sempre vai ser uma certeza, sabe? Porque aquele que não estiver disposto a renunciar a tudo não é digno de mim, o Senhor fala, não pode ser meu discípulo. Né? E a gente está cheio de seguidores, né? E perseguidores. Mas discípulo mesmo, não é aquele tá seguindo perto, tá seguindo longe. É aquele que renuncia tudo para viver o propósito. Tudo. E falar, Senhor... Quanto custa seguir Jesus? Tudo. Vai custar tudo. Mas eu vou te falar, o preço de não seguir também custa. Porque imagina que aquele jovem rico não seguiu. E custou tudo, porque depois teve uma super invasão onde ele morava. Ele, com certeza, ou foi um jovem pobre, né? Na sequência, um idoso pobre, enfim, não sei. Mas já era pobre por não ter aceito o chamado, né? Por não ter vivido a real condição da vida dele. Mas tu vê, assim, que tu não pode prever ou achar que... eu vou garantir alguma coisa. Eu falei isso esses dias e eu escrevi isso também no meu livro, que a gente quer colocar uma mala, carregar uma mala pesada e querer garantir todos os cenários da nossa vida e falar assim, que se acontecer isso, eu tenho isso, se eu ficar doente, eu tenho esse remédio, se nevar, eu tenho essa roupa, se fizer calor, eu tenho essa roupa, se acontecer tal coisa, eu tenho esse calçado, assim, tu carrega uma mala pesada porque tu quer garantir todo o cenário, todas as possibilidades, que tu não garante, claro. Mas, quando Deus, Ele quer te surpreender nisso. Então, eu penso assim, que a gente tem uma trajetória, né? Aqui a gente caminha todos os dias. Tem pessoas caminhando com uma mala bem pesada, porque se acontecer isso, eu tenho isso. Porque se acontecer... Ela quer garantir tudo. Ela tem uma caixa de remédio, ela tem tudo. Só que no caminho, Deus quer te curar. No caminho, Deus quer te vestir. No caminho, Deus quer te dar as coisas. E aí, o que acontece? Tu não vive isso. Tu tá com essa mala pesada, essa mochila, que tu não consegue apreciar o caminho que tu tá andando. E ela te atrasa. Porque ela tá te atrasando, entendeu? Tu não tá fluindo no que tem que fluir. Aquilo tá pesado, tá murmurando, tá difícil, tá virando um deserto. Quando tu podia ir numa fluidez absurda, caminhando no Espírito, voando com asas como águia, e no caminho o Senhor te dá, o Senhor te sustentar, o Senhor te marcar. E quando tu chegar no teu destino, tu não ficar frustrado em abrir tua mala e ver que tu não precisou de nada, e saber que tu levou tanta coisa desnecessária. Eu tenho certeza que as pessoas que estão me ouvindo ou assistindo já fizeram viagens e pensaram que levaram coisas tão desnecessárias, malas tão desnecessárias, não precisava disso tudo, né? Então, não precisa de nada. Deixa que no caminho a provisão vai ser a tua marca. Você me lembrou uma história que eu quero contar agora, mas é a questão de... A gente quer estar preparado para tudo, mas Deus faz o improvável acontecer, né? Tipo, você não precisa estar preparado para tudo, porque Deus vai prover. E aí eu lembrei de uma história que tô tentando aqui entender, mas acho que a gente vai chegar numa ligação. Teve um ano que a gente sempre costuma ir pro sul, no final de ano, pras praias. Um beijo pro sul. E aí a gente tava em Itapema.
A gente sempre ia pra Itapema e aí meus pais estavam... A gente foi pra... Acho que a gente ficou em Navegantes. Nossa, minha mãe mora lá. Por isso que eu ia falar. Lembrei agora, a gente ficou em Navegantes. Então, quase certeza que a gente ficou na praia de Navegantes. E aí a gente foi com toda a família, tios, primos, sabe? A gente foi uma galera, família do meu pai, etc. Meu Deus, Ana, tu em Navegantes, você tem uma prima que ela é dinamarquesa, que ela tá na Dinamarca, mas ela morou muitos anos aqui no Brasil, porque meu tio tinha casado com uma dinamarquesa. Todos os irmãos dela são brasileiros, mas ela é dinamarquesa. E tu é muito parecida com ela. Olha e aí. ela morou em Navegantes. Olha só. E aí, meu pai... Aconteceu uma situação específica e meu pai quebrou o pé. Então, calma aí que eu vou... Então, a gente tava viajando, Réveillon, vamos comemorar, final de ano na praia, toda a família reunida. E assim, foi uma situação que... Meus irmãos e meus primos estavam no mar, e o mar estava super agitado. E aí, tipo, eles estavam indo muito fundo. E aí, meu pai ficou preocupado. E lá é uma praia cheia de buraco, exatamente. Né? Calma que a gente vai chegar lá, que você vai ver, ó, o mistério. E aí, meu pai começou a ficar muito preocupado. Falei, esses meninos, sei lá, 15 anos, 14 anos, preocupadíssimo. Aí ele entrou correndo no mar. Porque começou, tipo, ficou muito agitado. Aí meu pai, desesperado, ele falou, não, vou entrar no mar. Na hora que ele entra no mar, buraco, tinha uma pedra, bateu o pé com tudo. E aí, tipo, quebrou o pé, ficou bem assim... É bem assim essa praia. É bem assim. Aí ele chamou os meninos de volta, voltaram, etc. Porque, né, meio que criança, ainda adolescente. Aí meu pai com o pé quebrado, tipo, final de ano, aquela loucura de Réveillon. E aí, tipo, a gente é de São Paulo, né? A gente tava no Sul, não conhecia nem o hospital. Ai, tem que caçar o hospital. Aí eu sei que meu pai teve que pegar balsa, não sei. Sim, porque lá é um hospital super precário, tem que ir pra Itajaí. Exatamente. E é tipo assim, e aos olhos da sociedade, tipo, a gente olha assim e fala assim, nossa, que bosta, né? Tipo, você viajou, quebrou o pé, vai perder... Pra se machucar fora da tua casa ainda. E eu achei legal o posicionamento do meu pai. Ele, não. Meu pai ficou calmo, assim, ele falou assim, não. Ele falou assim, o que eu tinha que fazer, eu fiz, que foi garantir a segurança dos meninos. E esse era o posicionamento dele. Ele falou assim, se eu quebrei o pé, tudo bem. Ele foi no hospital, tirou o raio-x, ele falou, a hora que a gente voltar pra Araçatuba, vou no médico, etc. Porque quando a gente foi lá, o primeiro médico que ele falou assim, não, porque isso aqui vai ter que operar, e não sei o quê, não sei se vai conseguir andar direito, etc. E meu pai falou assim, estranho, né? Tipo, tô conseguindo andar, tá doendo, mas tô conseguindo andar, então não vou aceitar isso. Eu vou continuar curtindo, vou até o fim. Tô aqui pela viagem, ficou com o pé imobilizado, mas assim, a gente quando faz churrasco, ficou um pouco limitada a questão de locomoção, mas assim, a gente veio aqui pra curtir a família, então a gente vai curtir a família. A gente não vai perder o propósito de estar aqui. A gente não vai né? perder o propósito. E aí, quando voltou pra Araçatuba, meu pai foi no médico, o médico falou, não, fica tranquilo, não vai fazer nenhuma cirurgia, tá tudo bem. E esse é o seu posicionamento, porque a gente tava numa viagem, e assim, putz, quebrei alguma coisa. Médico, balsa, etc. Não. Aí transforma aquilo na tragédia de todo mundo. Você né? gera um testemunho, você não fica preso a um cenário de destruição. Mas sabe que às vezes essa situação de estar preso a uma coisinha, né? Eu acho que eu falei isso hoje, fiz uma live de manhã. E eu falei sobre isso, acho que foi hoje que eu falei isso. Que eu sempre fui muito assim, vou organizar um evento, sabe, assim, todos os detalhes. Eu sempre pensei em todos os detalhes. Eu sempre gostei muito de proporcionar uma experiência para as pessoas, no evento da igreja, enfim, para que a pessoa estivesse ali, sentisse tudo mesmo, sabe? Se sentir amada, enfim, cuidada. Pensava no processo inteiro. E eu tinha sempre pessoas, assim, junto, muito legal. E às vezes não saía como eu pensava. E eu de verdade, que eu projetava tudo. E tudo, e atrás de patrocínio para que aquilo realmente acontecesse, assim, daquele jeito. E quando uma coisa estava errada, eu lembro que assim, eu ficava tão frustrada e que, assim, a minha mente queria anular tudo que tinha acontecido, sabe? Não é isso, porque é a mesma coisa. E agora, essa situação que a gente fala, o fato de nós seremos improváveis, um divórcio, ele vai anular toda a tua história, ele vai anular tudo que tu viveu, ele vai anular tudo que tu renunciou, ele vai anular todas as coisas que tu construiu até agora. Não vai, é só um detalhe do evento, ele continua. E eu vou te falar mais, quantos detalhes que aparentemente não deram certo e eles deixaram o evento muito melhor, até mais divertido, até, sabe, uma coisa que tu não esperava. Então, às vezes, esse controle todo, ele não te garante segurança nenhuma, ele só te garante uma frustração por saber que tu não tá no controle. Essa questão do divórcio, quando eu passei pelo meu divórcio, né, ano passado, minha mãe me falou uma frase que, assim... minha mãe falou essa frase para uma outra pessoa. E ela falou assim, até ontem, a minha filha era usada como exemplo para você. Minha filha, você falava bem dela. Você tinha minha filha como uma pessoa de Deus, sempre usou ela como referência, porque que hoje você tá falando assim dela? Tipo, o que mudou? Ela continua sendo a mesma pessoa. Você não precisa anular quem a minha filha é. Exatamente. Por causa de um divórcio. Ela continua servindo a Deus, ela continua com o coração voltado para Deus. E Deus, ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Mas não anule o que ela foi até agora. Isso, é bem isso mesmo. Sabe que eu percebi isso também, porque
com tudo que aconteceu, eu tive uma ruptura, né? Enfim, saí da igreja que eu estava. Não por isso, né? Foi uma outra situação. Que era o tempo de Deus. E por mais que as pessoas falem, vai dizer que é o tempo. Ué, tudo é o tempo de Deus, sim. São ciclos. Eu acredito 100% nos ciclos. Não para justificar uma escolha minha, porque não foi o que eu escolhi. Foi o que Deus me deu. E eu aceitei. Mas eu penso o quanto que as pessoas... Eu tinha uma célula, tinha... Assim, não convencional da igreja, né? De outras pessoas a gente tinha de se reunir toda semana. Então, de repente, o que eu falava não era mais relevante, porque agora aconteceu isso comigo. Ou porque agora eu não estou na igreja X. Então, o que tu fala agora perde o valor do teu conteúdo, porque tu não tem mais o formato que eu estava consumindo. Exato. Então, isso é a religião, né? Porque tudo que eu sempre preguei, eu continuo pregando desde que eu tinha 16 anos. A diferença é que eu tenho experiência hoje. A diferença é que eu passei por outras coisas. Então, o meu discurso não é mais uma palavra que eu ouvi, mas é a palavra que eu vivo, né? Então, todas as coisas vão ganhando essa forma, essa força, essa habilitação. Esse empoderamento. Exatamente. Tudo que eu vivi me empoderou para ser quem eu sou hoje. Exatamente, para chegar naquilo que eu sou, na identidade que eu tenho. Imagina que Jacó, ele passa por tudo que ele passou, saiu de casa, que é mal falado, tá lá, vai para casa de Labão, enganado, 20 anos se passam, beleza, todo um cenário. Quando ele volta, que é uma promessa de Deus, que ele ia voltar para aquele lugar, onde ele fez uma aliança, ele volta, ele passa, ele atravessa o Val de Jaboque, ali ele tem uma experiência e ele descobre que o toque de Deus ali muda toda a caminhada dele. Então, ele atravessa, ele é marcado na coxa, ele já não anda mais como ele andava, porque agora ele vai manquejar, para ele saber todos os dias que ele carrega uma marca que se chama nova identidade. E eu sou Israel de Deus. Pô, mas aí Jacó vai mancar? Agora, o cara, para ter um novo nome, tem que andar de... Exatamente. Eu tenho essa marca, para todo mundo saber que eu não sou mais o Jacó que saiu de casa. Eu sou o príncipe que voltou. Então, isso é uma certeza. Eu saí de Brasília, eu tenho 3 tatuagens aqui, que são 3 borboletas, né? E eu lembro que hoje todo mundo fala processo, não sei o quê, borboleta, todo mundo vai respeitar teu processo. Mas naquela época não era assim. E naquela época eu vi uma borboleta e eu pensei nisso. Eu pensei sobre tudo que a natureza, ela declara Deus, ela fala de Deus, do que a gente pode ver, enfim. Mas eu estava passando por um processo, onde eu escrevi até essa música que é quando eu disse sim. E aí, eu passei por uma borboleta assim, e eu tava indo pegar meu filho na escola, eu desviei, sabe? Ela tava quase que morrendo, assim, porque era um dia de chuva lá, que é coisa rara, e ela tava meio colada, assim. E aí, eu desviei, ela era tão bonita, né? Dei uma desviada, assim, e parei, assim, falei, se fosse uma lagarta e eu passava por cima, eu acho que nem veria. Mas, porque é uma borboleta, eu desviei, né? Não passei por cima dela. E aí Deus falou comigo, né? Que as pessoas não iam poder passar por cima do testemunho que eu estava carregando, aliás, que eu estava gerando. Então, que o processo, ele vai te deixar com uma autoridade que não é mais que alguém não vai passar por cima de mim. É porque eu não vou permitir que passe, entendeu? Porque essa é a minha história. Ai, olha, Ana... Não é, desculpa, eu não engulo essa história, né? Eu tenho a história que Deus me deu, então... Eu estou bem convicta de quem eu sou. Exato. Se isso te incomoda, isso não é um problema meu. Sim. Se a minha resolução e tá decidida naquilo que Deus me deu e a minha alegria tá exatamente em ser uma improvável e isso te incomoda também, não é um problema meu. Então, glória a Deus, sabe? Ontem eu vi tava assistindo um podcast do Rodolfo Abrantes e ele fala isso, né? Meu passado me rejeita, né? Mas ele me impulsiona cada vez mais para frente. Falei, é isso mesmo. As pessoas e todo o cenário te rejeitam. Por quê? Por causa da tua escolha, da tua determinação, da tua escolha. Ótimo, é assim mesmo. A vida não está aqui para todo mundo me aceitar e me amar, né? E eu já tive esses conflitos, como eu queria ser amada por todos. Eu queria chegar no ambiente, né? E as pessoas, poxa, eu poder ajudar todo mundo. Olha que lindo, que vida mais perfeita. Nossa, que... Tá, mas não é isso. Não é isso. O teu testemunho vai confrontar, a tua identidade vai confrontar, o que tu carrega vai confrontar e vai atrair. Porque Jesus, por onde andava, as pessoas odiavam Jesus. Esse jeito dele, não sei o quê. Mas ele andava com prostituta. Ele andava com todo mundo, não é que andava com a prostituta, ele andava com todo mundo, né? Com todo... Quem quisesse acessar, ele era acessível, mas a conexão acontecia no espírito, né? Porque alguns queriam acessar por cura, outros queriam acessar, né, próprios interesses, enfim. Mas quando tu entende que o teu testemunho, ele não é para agradar alguém, mas a fé que a gente tem, isso é agradável ao Senhor. Eu tô aqui para agradar a Deus de verdade, falar, Deus, o que tu quer da minha vida é agradável a ti, Senhor. Que eu seja cerrada ao meio. É agradável a ti, Senhor. Que eu morra aqui numa arena com um monte de leão. O que é agradável ao Senhor agora? Eu renunciar a todas as coisas. É agradável ao Senhor que eu viva isso. Porque o que eu ouvi da religião foi assim, Deus não quer a destruição do teu casamento. Não, Deus não quer a destruição do casamento de ninguém. Mas Deus quer uma aliança real. Onde não há uma aliança real, não há um testemunho. O que Deus vai obter disso? Nada. Aí uma pessoa me liga e fala assim,
Nossa, o diabo destruiu a tua vida, acabou com o teu casamento. Ai, amiga, eu não aceito isso. Eu falei, o quê? O diabo destruiu a minha vida? Me acorda, cara. O que? Ele nada tem em mim. O que ele destruiu o quê? Eu falei assim, não destruiu nada. Não, mas olha o que está acontecendo. Esse cenário é o cenário que tu está enxergando. Eu não estou vivendo. E quantas ligações? Ai, olha, eu soube o que aconteceu contigo. Se precisar de uma ajuda. Cara, na boa, olha, se quiser me ajudar, me ajuda. Não é se precisar de uma ajuda. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não preciso de nada mesmo. Porque Deus me sustentou em todos os dias. De todas as formas, assim. Né? De saber que é Ele, que é por Ele. E olha que o título e o rótulo da vergonha, né? Que ele quer colocar e ninguém mais fala contigo. As pessoas querem te anular, né? Cultura do cancelamento forte. Então, não, né? O que tu fala, nada mais presta. Quer trazer realmente um grande roubo na tua voz, né? Mas a tua verdade é que a tua voz não vai ser roubada e tu vai falar todos os dias. Eu vou falar todos os dias para quem quiser ouvir. Se ninguém ouvir, eu vou continuar falando. Eu entrei no ponto... Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Porque a minha casa é no céu. Exatamente. E o tempo que eu vou passar aqui, eu vou viver todos os ciclos que Deus quer que eu viva. Eu vou completar todas as minhas porções. E aí entra na questão do... às vezes as pessoas olham para mim e pensam... Ai... Nossa, sofreu demais. E coitadinha. Onde foi que ela errou? Onde foi que ela... Que será que ela aprontou? Não, um castigo. Eu não aprontei nada, gente. Tudo que eu vivi foi para honra e glória do Senhor. Talvez não da maneira que a galera esperava, mas hoje eu vejo, assim, quando eu olho para trás, eu vejo tanto que esse caminho foi longo, intenso, mas... Parece que foram tantos anos, de repente. Caraca, não deu nem 6 meses. Não deu 6 meses e é muito doido. E aí eu vejo assim, que eu procuro muito ser real. Eu gosto de ser real, eu gosto da realidade, eu busco isso. E isso gera uma conexão com muitas pessoas. E hoje eu vejo, assim, quantas pessoas estão sendo conectadas, estão sendo ativadas pela realidade do que eu carrego. Mas é muito isso, porque a pessoa vai se conectar com a história perfeitinha, né? Não. Nossa, que lindo, a família, o marido, não sei o quê. A gente vê coisas, até, assim, pessoas do nosso meio, assim, do meio cristão, de pregadores e tal. Eles insistem em fortalecer a ideia da família perfeita, que quando eu conheci, num primeiro momento, eu não conseguia me encaixar, porque a minha não era. Exato. Eu pensava assim, mano, eu não estou preparada para viver isso, né? Essa vida com Deus está longe da minha. Mas as pessoas ficam insistindo naquilo que é numa perfeição mentirosa para querer ser um padrão e ser um exemplo. Quero saber o que é o seu exemplo dos fiéis, ser exemplo para alguém. Quando tu cair, tu levantar, né? É quando tu estiver fraco, buscar uma força que vem de Deus. É não ter nada, é possuir tudo. Não é ter tudo certinho e as contas estão pagas. Olha, não, é manifestar a glória de Deus em todo o cenário. A minha opinião, eu acho que é muito cruel você colocar esse padrão, esse formato de, tipo, eu sou a família perfeita, eu não passo por dificuldades. A esposa tem um corpão, o cara malha, os filhos são lindos, estudam na escola mais cara da cidade. Nada contra isso, meu. Glória a Deus, Deus te deu Amém que Deus te deu essa condição. Amém, mas nem todo mundo passa por isso. Mas não cria um padrão, porque as pessoas estão frustradas não e elas ficam Não buscando, haja como se todo mundo devesse ser assim. Nossa, porque é difícil manter isso. Se você consegue manter esse padrão, aleluia, glória a Deus. Mas tem gente que não consegue, tem gente que tá sofrendo por isso. E essa questão do erro, né? Onde é que foi que tu errou no teu casamento? A Ana não deve ter sido sábia. Eu não comprei meu papel de mulher. Não comprei o papel de mulher. A religião quer sempre falar isso, né? Cara, na boa, cumpri o papel de mulher. Senhor Jesus, me livra. Né? Eu vou cumprir o meu chamado, né? E tudo que tiver, e eu acredito assim, tudo que tiver e faz parte do teu chamado vai acontecer. Karina, então teu casamento não fazia? Não fazia. Mas a partir do momento que ele não quer mais fazer e que aquilo não tem mais um propósito, não está mais vinculado a um propósito, ele não tem razão de existir. E a minha sensação foi que, assim, baixou um disjuntor, sabe? Todas as luzes estavam acesas, estava tudo acontecendo. E quando alguma coisa é desligada, baixou o disjuntor, tudo que fazia parte daquilo não existe liga e desliga, mais. Né? Liga e desliga. Baixou o disjuntor, cara, não é mais esse cenário. Shalom, eu tô indo para outra coisa. E é isso, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém. Rinene. E aí também, só finalizando, a questão do... hoje eu vejo quantas pessoas se identificam... Não com o meu testemunho em si, mas se identificaram com a minha dor. E elas puderam ver que é possível você passar por isso. Eu acho que essa é a parte mais importante. Você mostrar um caminho. Jesus é o caminho, mas você mostrar que é possível caminhar esse caminho, né? Então, tipo assim, gente, eu passei por isso, mas Jesus o tempo todo me sustentou. Jesus o tempo todo me deu forças. Então, assim, vamos caminhar juntos? Exatamente. Porque é isso. Sai da fantasia, né? E vem pra realidade, porque a realidade, ela
ela é difícil, mas a gente tá firme. Então, assim, tem dias que realmente é muito nítido. Às vezes, pra mim, é muito nítido. O dia que eu tô um pouco mais abalada, um pouco mais assim... A minha mente, ela tenta o tempo todo me sabotar. Então, tem dias que eu tenho que dar uma segurada mais assim, tipo, volta pro espírito. Então, assim, essa questão de realidade, porque eu preciso mostrar pras pessoas que não é perfeito, nenhum dia vai ser perfeito, vai ter dias que vão ser mais difíceis, dias vão ser mais tranquilos, e que o segredo é a gente, que a perfeição é ir até o fim. Então, assim... Isso é muito legal, né? O conceito do perfeito, sim, né? Eu não o que é perfeito? Perfeito, né? Tipo assim, tem dia que eu tô aqui, tem dia que eu tô aqui. Tipo, eu vou caminhando, mas eu vou até o fim. Porque a perfeição é ir até o fim. E tem um versículo, eu falei isso na célula também. Tendo os amados, Jesus o amou até o fim. Porque a perfeição é ir até o fim, é você completar tudo. Então, assim, não se culpe e não fique preso. Hoje eu não tive o desempenho que eu queria. Jesus não estava desejando aquela coisa, falando, ai meu Deus, que bom que eu vou morrer na cruz. Né? Se possível, afasta de mim o cálice. Mas o desejo até o fim, por uma alegria que estava proposta. Então, qual é a alegria? A alegria da perseverança. É a alegria de cumprir um ciclo. É a nossa marca de cristianismo, né? A marca do cristianismo é essa perseverança. É ir até o fim. Não, nem sempre vai ser flores. Dificilmente vão ser só flores. Mas a gente vai até o fim. É pelo que tu carrega. É Sião que está dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, estamos aqui falando. E o papo tá muito bom, né? Deixa eu seguir aqui o nosso... A gente fugiu... Não, a gente não fugiu do script, porque a gente manteve muito. É o script do espírito. Aleluia. E aí, falando de formatos, né? Acho que vamos voltar um pouquinho para isso, a questão do formato da igreja. Como que a gente sai disso, né? Como a gente sai disso de uma maneira saudável, como que a gente lida com isso, porque talvez tenha alguém aí ouvindo a gente, pensando... Talvez está se conectando e eu estou vivendo isso, mas como que eu saio disso? Como que eu vou buscar uma coisa mais leve? Olha, ser diferente vai sempre ter um preço mais alto, né? Para ser diferente de tudo. Eu percebi sempre que eu não me encaixava em algumas coisas, né? Mas eu sempre tentei me encaixar, de verdade. Eu acho que de tudo que eu vivi até hoje, e eu não desprezo nada do que eu vivi mesmo, não me desprezo, e eu sei que Deus usou tudo isso, o quanto eu cresci, o quanto que eu fui aperfeiçoada, enfim. Mas eu vivia dentro de um formato da igreja que eu estava. Não pela igreja, eu amo essa igreja, eu amo as pessoas dessa igreja, não é a placa, não é isso. Mas existe um formato em todo o ambiente. Tu entra numa empresa, tem um formato ali, né? Tem que seguir isso aqui. Tu entra, enfim, são os formatos. E, de alguma forma, algumas coisas eu não conseguia me encaixar nesse formato. Então, isso gera sempre, é rebelde, ou tem alguma coisa que não, sabe, que não vai, não vem assim. Mas eu penso que tu pode ser diferente em qualquer cenário, Se não tivesse tido uma ruptura tão forte, eu nunca teria saído dessa igreja, de verdade, nunca mesmo, né? Mas Deus me quis assim, Deus quis isso. E quando eu saio desse formato, e quando eu falo formato, não é só a igreja, mas é o formato, o casamento, o marido, a esposa, os filhos, o formato de coisas que a gente quer, coisas prontas, que a gente aprendeu que isso é um formato, esse é o padrão. É a receitinha do sucesso. A receitinha do sucesso, faz isso, é o passo a passo, tal, não sei o quê. Tu começa a ver que não é, então tu começa a ver a tua história e ver que, aquilo que foi estranho, a situação que tu viveu, tu não começa mais a avaliar aquilo como, por que foi assim comigo, mas tinha que ser assim, por aquilo que Deus queria, né? Então, não é mais, poxa, porque meu pai perdeu tudo? Por que aconteceu isso? Porque tinha que ser assim mesmo, porque fazia parte de Deus rompendo com os formatos da minha vida, né? Tudo, rompendo tudo. E hoje, eu olho, eu não consigo mais... Eu não acredito mais no formato. Eu quero falar, assim, que quando eu casei por acreditar num formato. E eu olhava para os líderes da minha igreja e falava, eu quero ter essa família, assim, eu quero ser isso aqui. Isso era a minha alegria, era isso. E meu sonho era que meu marido fosse um grande pregador, e eu e ele, a gente pudesse pregar a palavra onde a gente fosse, e os nossos filhos seriam isso, e aonde eu fosse, eu ia manifestar isso, e ele um homem que eu pudesse admirar e ter uma palavra. Era o que eu queria, assim. E quando eu casei, eu achei que esse formato me salvaria. Mas ele me afundou porque o homem que eu casei, de repente, não queria pregar. De repente não queria mais nada. De repente não era mais isso. E eu que estava falando para o meu filho da palavra, orando com ele, fazendo tudo e percebendo que eu que estava levando tudo, eu que pregava na igreja, eu fazia tudo. E eu nunca neguei um chamado, sabe? Eu nunca neguei, nunca deixei de fazer nada porque ele não quis fazer, porque ele se omitiu em fazer. Eu nunca disse não mesmo. E quando eu olhei, eu falei, mas eu acreditei tanto nesse formato. Porque o formato é... Cara, o formato é só para destruir todas as coisas, porque existe um caminho. Então, o formato é uma deformação da nossa alma. Hoje, eu não acredito em formato, eu acredito em aliança. Eu acredito em propósito. Eu acredito que Deus vai unir pessoas
Porque ele tem um propósito. Seja qual seja a classificação desse relacionamento, vai ser por um propósito, por aquilo que ele quer. Então, eu não estou mais presa a um estereótipo. Se eu casar, se eu tivesse... de verdade, se eu puder escolher hoje, Senhor, tu sabes, eu não quero casar. Né? Não quero casar de novo, não quero esse formato. Mas eu quero viver uma aliança, né? Quero aliança para produzir frutos para o Senhor. Então, o que eu digo para as pessoas, eu estou num formato, sai desse formato e acha um caminho, que o teu casamento não seja um formato, mas que ele seja uma aliança. Real. Né? Que ele seja uma aliança real. Que o teu filho não seja o filho perfeito, porque ele tira 10, que é o melhor filho da escola, porque tu está comparando ele com outra criança. Não, ele é porque Deus te deu essa porção e o que ele tem vai ser o melhor. E começar a perceber tudo isso, porque eu também tive essas crises, sabe? Porque o filho do pastor, não sei o quê, e as pessoas cobravam do Davi isso, porque ele era filho do pastor da igreja. Que ele tinha que ser assim, porque ele tinha que não sei o que lá. Um dia ele chegou e falou assim, eu não consigo ser essa pessoa. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, é verdade, porque está exigindo, sabe? Porque a religião é assim. E aí fica as pessoas depois tudo perdidas, sem identidade, não quer continuar, não quer nunca mais ser pastor, porque a referência que tem é toda distorcida. Então, viva sem um formato, viva por uma realidade. O que eu vou ativar hoje, minha preocupação é essa, né? Preocupação não, meu foco. O que eu tenho que ativar no Davi? O que eu vou ativar no Benjamin? O que Deus tem para a vida deles, sabe? Não fiz filhos para mim, porque eu passei a minha vida sonhando que eu queria ser uma mãe. Por isso que eu vejo que Deus já me criou fora de um formato. Mas, não, quero ser uma mãe, quero que meus filhos estejam assim. Não quero. Eu quero que eles sejam homens de Deus, que eles preguem a palavra e que eu possa admirar eles e falar, essa é a flecha que eu lancei e ela foi mais longe. Essa questão de identidade, realmente a gente tem algumas crises. Eu lembro que eu passei por uma crise forte de identidade, né? Quando aconteceu tudo isso. Tipo, quem eu sou? Por que eu tô passando por isso? O que eu faço a partir daqui, né? E Deus, ele vai mostrando o caminho. Quem a gente é que ele chamou a gente para ser. Exato. Então, todos os nossos processos e essas dificuldades, elas estão apontando para algo que Deus quer trabalhar em nós. Então, aí, entra um conselho que você me deu também. Quando você passa por algo, pergunta, Deus, o que eu ainda não aprendi aqui? Exato. O que tá faltando enxergar? Isso é muito real. E eu vou falar um negócio. O segredo é entregar tudo. Eu vou te falar. Eu falei isso pro meu filho esses dias. Eu falei, cara, eu tô te entregando tudo que eu tenho. Se o meu tudo não te supre, eu fiz tudo que eu tinha para fazer, entendeu? Então, eu penso, no teu casamento, me entrega tudo. Se não suprir o outro, se tem alguma falta, alguma coisa, tu sabe que tu entregou tudo, entendeu? O sacrifício de Jesus foi o quê? Entregar tudo. Então, hoje, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. E o que eu mais ouvi desde o Davi, agora com o Benjamin, que eu não sou uma boa mãe, né? As pessoas comentam, Karina, isso, porque não sei o que, porque deixa isso com isso, porque não sei o que. As pessoas têm os seus conceitos do que é perfeito e muitas delas não têm filhos e falam isso, né? Por quê? Porque elas têm um julgamento dentro delas de alguma coisa que elas precisam manifestar, né? Não concordo, não gosto, não sei o quê. Mas eu vou te falar assim, eu sou a mãe que Deus quer que eu seja. Porque eu entrego tudo para os meus filhos, eu entrego o que eu tenho. E o meu tudo resolve. Eu acredito nisso, né? A minha oferta, se eu entregar hoje, eu tiver R$10. E o meu tudo não paga o aluguel da igreja, mas ele é o meu tudo. Então, ele resolve a minha vida porque é tudo. Então, as pessoas ficam presas no que é fora, né? Do que elas, na aparência. Porque isso, porque aquilo. Porque... não vai dar certo. Quero ver o que vai dar teus filhos, não sei o quê, né? Porque desde sempre, eu sempre vi isso. Porque sempre levei eles para o altar, porque sempre estava na igreja. Bom, tu vê, né? Tô pregando, alguém que está segurando, alguém que está fazendo. Mano, eu não vou parar de fazer nada porque eu tenho filhos. Deus me deu filhos para que eu continuasse, não para que eu parasse. E as pessoas ficam nesse, não, mas tem que ter isso, não, mas tem que ter aquilo. Mas se tu não tiver, meu Deus. Então, o teu padrão de mãe é o teu padrão. É pra tua vida. O que tu acredita que tu é o que funciona para você. Vai funcionar e acabou. Então, as pessoas querem criar a religião, fazer um formato fixo para que todos vivam aquilo, sejam famílias perfeitas, sermos exemplo para o mundo do que é ser certo. Certo o quê? O que é certo e o que é errado, então? Né? O que é o bom e o mal? Deus não está nessas coisas, sabe? Deus está numa vida que tu escolheu entregar. E eu penso, eu entrego a minha vida pelos meus filhos hoje, porque é a oferta que eu tenho para entregar. E Deus é que vai saber o que vai fazer com eles. Amém. É isso aí. Bom, gente, vamos ficar por aqui hoje. O papo foi incrível. Fala. Aqui é fogo, né? Flames aqui. Flames total. A gente falou sobre muitos assuntos que é a marca da nossa realidade mesmo. E espero que tenham contribuído para vocês, que isso tenha ativado algo em vocês e que realmente vocês possam mesmo caminhar no caminho que é Jesus Cristo, né? Manter os olhos fixos em Jesus e que isso desperte uma curiosidade em vocês e sempre que quiserem, mandem mensagens, tirem dúvidas. Dessa semana que passou, o podcast saiu no sábado passado, várias pessoas vieram me mandar mensagem. Tô com dúvida disso, daquilo, eu vivenciei isso, o que eu faço? Cara, foi muito legal esse retorno de vocês. Então, continuem mesmo dando retorno. Se quiserem sugerir temas, olha, tenho curiosidade sobre esse tema, por favor, tem como abordar? A gente tá
aqui aberto, porque isso aqui é para vocês, é para ter uma continuidade, é para que todos possam experimentar o que a gente vive, né? Porque Exatamente. não adianta só eu falar das minhas experiências. O que eu vivo é bom pra mim, pode ativar algo em você, mas você precisa ter as suas experiências. Isso é muito real. Eu posso deixar um convite aqui também? Claro, por Quero favor. deixar um convite para vocês. Todo sábado, você tem 2 encontros marcados. 8h33 da manhã, no meu Instagram, pra Karina, com H no final. PRA, Karina com K, né? Com H no final, pra Karina. E eu tô no meu Instagram fazendo uma live, 8h33, diga 33. Esteja comigo lá, sempre 33 minutos, todo sábado, um café especial, uma palavra que é o pão que desce do céu. Quero compartilhar contigo. E também sempre às 17 horas, tem o Flames com a Ana. Aleluia. E é isso aí, galera. Esse é o episódio de hoje. Semana que vem teremos mais. E é isso. Muito obrigada. Pelo convite, estar aqui também. Obrigada a você por estar aqui, que foi incrível esse papo. E estamos caminhando sempre juntas para honra e glória do Senhor. Improváveis pro Senhor. Improváveis pro Senhor e gerando tudo para o Senhor. Amém. Que o nosso testemunho é para Ele. Amém. Glória a Deus. Demais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Shalom.